Fala, meus queridos, que alegria receber vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nós estamos muito felizes em receber vocês aqui em mais um episódio. Antes de mais nada, já quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar, que isso vai ajudar demais a nós alcançar mais pessoas, né? Estamos já no não sei quantos episódios já. Deu bastante. Já deu bastante já, mas já recebemos vários testemunhos que pessoas que ouviram o nosso podcast e alguns decidiram voltar a fazer teologia, né? Outros perguntaram, fizeram perguntas, tiraram dúvidas do que a gente conversou aqui, porque a ideia aqui é crescer a nossa mentalidade. E juntamente comigo está Guilherme, meu amigo. Fala, mano. Fala, meu irmão. Benção demais. Mais uma vez a gente poder estar aqui. Hoje com um assunto muito importante, né? Temos uma pessoa aqui que vai agregar bastante conhecimento para nós, para vocês. E eu tenho certeza que assim como foi nos outros episódios aí, vai ser bênção demais e muito conteúdo. É isso aí. Queremos apresentar aqui ele, que é pastor, psicólogo, pregador, coach, coach esposo e pai de pet, porque ele tem 10 cachorros em casa. Capaz. Tá conosco aqui ele, doutor Rodrigo Assunção. Só lembrar vocês que Deus colocou muito animal na arca, deixou muita gente fora, né? Só para lembrar vocês esse detalhe que a gente não lembra às vezes, né? Que existe uma bem-aventurança em Deuteronômio, aqueles que cuidam dos animais terão os anos acrescentados. Mas, né, eu sempre digo, às vezes Deus deixou muita gente fora com Noé e botou muito bicho lá dentro. Né? Brincadeiras à parte, é um prazer imenso poder estar aqui em Concórdia. Guilherme, Eliezer, é um prazer imenso poder estar aqui no evento. Nós vamos estar com o pessoal da igreja mais à noite, e poder compartilhar com vocês e aprender também um pouco aqui. Que bom que vocês fizeram o pessoal fazer teologia. Vocês ameaçaram alguma coisa? Nós trouxemos o Gutierrez, teve o pastor Júlio, né, o pastor Ivonei também, falaram um pouco sobre teologia e foi um papo bem legal assim, que a galera abriu os olhos e alguns têm, que saudade de fazer teologia, eu vou voltar a fazer. Iludido. Brincadeiras à parte, eu acho que eu fiz a ETAD, né, o primeiro curso da Assembleia de Deus que existiu em Campinas, tinha 16 anos de idade. Eu fiz a ETAD, 4 anos, todo sábado eu ia. Todo sábado eu ia. O pastor, na época, presbítero Mon Antônio, que é pastor em São Bento, que era o que cuidava da ETAD, em Joinville. Né, fiz 4 anos, terminei. Depois fiz faculdade de religião, aí fiz pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, a UNERP, né? Mais 4 anos fiz o meu TCC nos livros poéticos, por isso eu posso afirmar uma coisa bem clássica para você, que Salomão morreu conhecendo o Senhor e indo para o céu, como ele termina em Eclesiastes, né? Caminhando para o céu. Então é uma outra questão polêmica que existe. Né? Salomão, Eclesiastes é o livro da velhice dele. E ele, fantasticamente, né, abençoado por Deus, porque esse dia eu vi um herege falando isso. Cara, já entrou, não, já. Com os dois pés. O cara falou sobre a questão que Salomão não sabia se morreu crente ou não. Alguns teólogos. Eu perguntei no meio do curso, mas que teólogos são esses? Não, que teólogos são esses, cara? Estou falando de Salomão, porque ele estava dando uma aula sobre finanças, e ele falou que Deus jamais ia abençoar alguém sabendo que se alguém ia se perder. Ele leu Eclesiastes. Eu falei, então você está lendo da pessoa que está totalmente ao contrário. Porque a rainha de Sabá disse que não me contaram nem a metade do que ele tinha, o que ele possuía, e por diante. E mesmo assim, ele se perdeu no meio do caminho. Pelos deuses, altares, por compra de cavalos, por compra de carros que ele não poderia comprar. Porém, ele simplesmente, né, Deus não deixou de abençoar. Como Sansão, Deus não deixou de dar força para ele. Se você for pecar, se você for errado, Deus não vai te abençoar. A escolha é sua, o livre-arbítrio é seu, cara. Não é por isso que Deus vai deixar. E questão de abençoar também, principalmente as questões, Salomão, por exemplo, tinha um coração muito generoso. Né? Deus abençoa, independente se você é cristão ou não, Deus vai abençoar se você tiver um coração generoso. Isso é uma lei universal, né, da vida. Não tem como Deus não abençoar. Olhe para os grandes filantrópicos que existem no mundo. Alguns deles são até ateus, são abençoados no sentido financeiro. Né? É uma coisa que existe, que é milenar. Né? Então, assim, só deixando que Salomão está lá no céu, porque faz parte da linha de Davi, né? E Deus prometeu a Davi, né? E se faz parte da linha de Davi, faz parte da linha de Jesus. É a minha opinião. Já tá aí o primeiro corte polêmico. Mas o pessoal fala sobre
Ele teve um momento da vida dele muito afastado, mas ele escreve Eclesiastes. É a mesma coisa que o pessoal, quando fala de Cantares, tenta atribuir Cantares como um livro da volta de Jesus, um livro da noiva. Meu irmão, aquilo é um livro de sexo. É um livro onde Salomão fala sobre as éguas de Faraó, que eram tão belas quanto ela. É um livro de amor, onde ele fala de algumas coisas mais melindrosas, mas é um livro de amor, de relacionamento, né? Não tem nada ali vamos atribuir como Jesus e a noiva, quem é esse que vem vindo do deserto, moreno, tu pode, cada um com a sua utopia, né? Porque assim, agora, dizer que aquilo ali é um livro profético, tem que forçar bastante a palavra ali, né? Pelo amor de Deus, eu fico vendo, até teve canções antigas, que tinha um grupo de Santa Catarina que cantava Banquete Celestial, que era uma dupla maravilhosa que eu adorava, que eram os Atalaias, né, de Cristo, que eram na década de 90 ali, estouraram o estado de Santa Catarina inteiro, tinham várias canções, e tinha uma de banquete, mas falava sobre a volta de Jesus, a noiva, fizeram uma viagem geral assim, eu falei, cara, tá forçando a escritura, mas tudo certo. Então tá bom, já vamos primeiro se apresentar, que ele já entrou já em assunto aí, já. Já entrou de sola, assim, ó. Mas, Rodrigo, se apresenta aí pro pessoal, pra quem não te conhece, falando sobre um pouco a sua formação, sobre a sua vida. Eu sou médico, né, com formação em psiquiatria, fiz neurociência, fiz nutrologia na USP, medicina do adolescente. Atualmente estou terminando psiquiatria da infância e adolescência pela Universidade de Miami e fiz mestrado em psicologia pastoral, né, sobre o suicídio entre pastores, num nicho da região norte de Santa Catarina, que é muito alto. Né? Fiz as especializações em dependência química, fiz teologia, né? Escrevi 10 livros, rodei ao mundo, né? E aí estamos, tem um projeto na África, eu vou, a cada 2 anos vou para a África, faço missões, ajudo diretamente 4 ou 5 missionários, 2 na África, 3 em Cuba, né? Tem um programa de rádio na 107, há mais de 10 anos, né? Um programa de saúde, uma bênção do homem de Deus, estou orando por ti, estou orando por ti, eu sou muito grato ao pastor Sérgio, se estou em Joinville hoje é por causa dele, o dia que ele saiu, eu saí no outro dia junto, não é porque vai vir outra pessoa, pode ser tão abençoada quanto, mas é porque eu quero morar na praia também. Eu tenho casa em São Francisco, na família de São Francisco, amo São Chico, não faz ideia, como talvez você se criou em Itapema, sabe perfeitamente, faz parte da existência, da história, aí por diante, né? E é do lado de Joinville, é um bairro de Joinville. Sim. Joinville não tem praia, mas São Chico tem e aí tá tudo certo. Então, assim, sou casado com uma mulher, que é importante falar isso também. Nos dias atuais, temos que falar, pensar. Quanto tempo estás casado já? Já faz 2 para 3 anos. Já tô... Pai de pet, né? Quantos pets? Por enquanto, pai de pet, eu tenho, na verdade... 13. Meus 12,5. É que 12,5, né? Eu ia dizer que tinha que comprar mais um. Não, vai ter que morrer mais um. Não, mas não dou mais conta. Aí eu chego em casa, hoje à noite, chego em casa 1 ou 2 horas da manhã, eu durmo. Amanhã de manhã, 7 horas da manhã. Só que eles me ajudam a caminhar. Eu faço 6, 7 quilômetros por dia. Caminho com eles todos os dias. Não todos, mas eu tenho dois Rottweiler. Vamos comprar os cachorros, mano. Comprar um cachorro, um pastor e um pastor alemão e um Rottweiler, cara. Eles fazem tu andar assim, que é absurdo. Eu tenho uma Border Collie também, que trabalha com criança autista. Então tem toda uma história. Tem uma surda, que sempre vem comigo, né? Mas eu não quis trazer pra não dar muito escândalo. Não vou parar no Fuxico Gospel, não vai dar certo, né? Muito pet, misericórdia. Brincadeiras à parte. Isso aqui é brincadeira, tá? É brincadeira. Só que aí estamos, né? Em Joinville eu tenho uma clínica, tenho vários profissionais, né? Psicólogos, nutricionistas, médicos. Deus me deu uma clínica, amo a obra, amo ministrar, ministro desde os meus 15 anos de idade, né? Percorro, nunca perguntei quantos membros vai ter uma igreja, quantos cultos vai ter uma igreja e nunca coloquei preço numa oferta. Isso é um pensamento meu, né? Não julgo quem coloca, mas a partir do momento que você coloca, você está vendendo Jesus, é o que eu penso, né? Tem que confiar no Deus que te chamou e te sustenta. Paulo dizia que fazia tendas para não pesar os irmãos. Eu estou usando da Bíblia até, para poder dizer. Porque a gente vive num meio. Eu amo ministrar, já tive algumas decepções, deu vontade de pegar o pastor da igreja e dar na cabeça dele. Já tive vontade assim de o pessoal não saber honrar o profeta. Sim. Né? Mas também sem me colocar. Né? Pronto.
Piso, o próprio Paulo vai falar assim, vivi no pouco, vivi muito, você aprendia... Sim, tem lugar que você não volta nunca mais. Tudo certo. E tudo certo. Não é, tá tudo bem. Porque assim, existem pessoas que vivem, teoricamente, diretamente do ministério, então é um pouco mais complicado. E isso foi uma das decisões minhas de ser médico. Hoje eu entendo que, porque eu sou sanguíneo, então assim, eu no ministério, ou eles iam me matar, ou eu ia matar eles. A igreja, estou falando, né? Porque assim, eu já cuidei de igreja, já liderei jovens, adolescentes, né? E por diante hoje ajudo a coordenação dos jovens. Mas assim, não mudou muita coisa, é a mesma coisa. Só muda a cidade, só muda, é igual parente, só muda a família, é tudo igual, né? Não, é tudo igual. Mas faz a gente crescer, faz amadurecer, se fortalecer. Então Deus me levou para a medicina, isso eu enfrentei bastante dificuldade. Porque meus tios, eu tenho um tio que é o Beto, que jubilou-se agora há pouco tempo, mas tem uma outra família que me considera muito, que é a família do Pedro Máximo, que está em Navegantes, né? Por eles eu seria pastor, eu amo, eu pensei sobre isso, imaginei sobre isso, mas Deus não quis, eu acho, para me poupar, porque eu não ia ter graça para aguentar. Porque eu sempre falo, o cara para ser pastor ele tem que ter um chamado, cara. Porque senão ele surta, ou ele adoece, ou ele mata alguém, porque assim não é fácil. E cada vez mais está difícil trabalhar, né? Estava vindo conversando com o pastor Sérgio Roberto, e eu disse para ele assim, o pessoal só olha os bônus da igreja, ninguém olha os ônus, né? E ele começou a falar de uma história engraçada, porque é muito, muito melindroso lidar com gente, com pessoas, cara. Não é só na igreja, é no mundo geral. Se você não tiver uma blindagem boa, você adoece. Eu falo porque eu atendo 20, 25 pessoas por dia no consultório. E assim, ninguém chega lá dizendo, tá tudo bem. Como na igreja. Dificilmente um ou outro vem dar um agradecimento. Deus curou 10, voltou 1 para agradecer. Então, assim, tudo isso fez parte e está fazendo parte, então eu devo morrer assim. Né? Amo a minha igreja, sou grato à Assembleia de Deus, da qual eu fui chamado nela, e vou permanecer nela até Jesus voltar. Né? São transições, povos, Deus coloca algumas pessoas às vezes para te moldar e tudo certo. Né? Hoje, graças a Deus, vivemos uma paz e um momento muito bom na minha vida. Eu creio que na vida da própria igreja de Santa Catarina, acho que, eu posso falar porque nasci aqui, cresci aqui também, né? Nós vemos a igreja fluindo. Pastor Nilton, pastor Sérgio, os demais pastores, toda a equipe deles, né? Eu sempre olho e vejo, às vezes estão de manhã numa cidade, de tarde na outra e à noite outra. Misericórdia, eu falei, misericórdia. Mas conseguem, se enquadram bem, isso é legal. Nós somos a melhor convenção do Brasil, cara. Eu ando pelo Brasil inteiro. São convenções rachadas, pipocadas por aí. Aqui é uma coisa fantástica. Como todo outro sistema tem os seus pormenores, mas você vê uma coisa fluindo forte, que todo mundo olha como exemplo. Né? Nós temos uma caixa que cuida dos obreiros, para não deixar eles desassistidos. O cara até pode ficar desassistido se ele for inconsequente, mas se não, não. Então, nenhuma outra convenção existe isso, cara. Acabou, teu INSS, o máximo que você tem. Então, é bom pontuar isso aqui também. Existe um cuidado, porque nós não estamos falando de uma comunidade de 10 membros, 10 pastores. Falando de um sistema de 5 mil igrejas, 6 mil igrejas, 7 mil igrejas. Nós temos 5 mil e poucos municípios em Santa Catarina, então, né, quantas igrejas não tem? 15, 20, 30, 40 mil igrejas da Assembleia de Deus. Olha a gestão para administrar isso. E quando alguém fala assim, o teu pastor acha que ganha muito. Eu avanço no cara, falo assim, tá, sabe quanto ganha um gestor de uma Tupi Fundições para cuidar de 1.000 pessoas? 100 mil. Tu acha que 20, 30 mil dele é muito? Na tua cabeça onde? Já parou para pensar que esse cara teria capacidade de gerir uma empresa com 100 mil pessoas e daria certo? Então, fecha essa boquinha, né? E embrulha e come em casa que tá tudo certo. Porque a gente tem que cuidar sobre isso. Eu falo porque eu não dependo disso. Eu não dependo disso. Então, assim, eu sempre digo, cara, você viu esse pastor? Cara, ele é líder, ele é gestor, ele tá ali todas as horas, não tem tempo. Ele é tipo um gerente de uma empresa que não tem horário, não tem cartão ponto. Quando um cara fala, eu sou a favor de pagar muito bem os pastores. Porque assim, cara, esse cara se abdica de muitas coisas. Os filhos às vezes sofrem privações em alguns lugares. Meu irmão, renumera bem, abençoa bem, cuida e honra ele bem, para que não possa passar necessidade. Se você tem condições, abençoa bem. Né? Eu falo como gestor, né? Eu tenho uma empresa pequena, tenho 10 funcionários, mas metade deles faz faculdade e eu ajudo. Eu não estou falando de uma empresa grande, porque eu quero que eles vão bem, que eles cresçam. Aí se amanhã eles forem embora, amém.
A minha parte eu fiz, poder dar conhecimento a eles, poder crescer, evoluir e Deus abençoar eles. Vamos falar sobre polêmica, então? E a maldição hereditária? Eu sei que tu quer falar sobre isso. Não, isso aqui é importante. Fale. Não, é importante assim. Passa o café aqui que a gente quer... Vou servir aqui. Eu vou até preparar esse momento pro corte bem cirúrgico, assim, né? Bem gol de ouro, né? O gol da Copa do Mundo, né? Assim, eu vou pela Bíblia. Eu vou pela Bíblia e a Bíblia fala claramente sobre isso. A Bíblia diz: os vossos pais pegarão, Êxodo capítulo 20. Só que no próprio Velho Testamento, Ezequiel, porque eu estive numa aula um tempo atrás, o cara começou a falar umas heresias. E eu chamei o pastor e falei assim: cara, isso tá fora da Bíblia? Não, a experiência dele, pessoal. Eu falei: meu irmão, eu cresci na igreja. Nasci na igreja, respeito, mas não sou obrigado a ouvir uma heresia dessa. Sem falar nada, Deus vai cobrar de mim. E Deus vai cobrar de você também. Porque Ezequiel disse: se você vê o ímpio perecer, cobrarei de você. Se você vê o justo perecer, cobrarei de você. Então eu estava vindo de Belém, fui ministrar no congresso abençoado, já vi na unção já do cajado de Thor de Moisés. Pum! Eu falei assim, cara, Ezequiel capítulo 18 diz: os vossos pais comeram uvas, né? Porque eles falam de doenças genéticas. É genético, cara. É genético. Eles fazem uma confusão, uma salada, né? Ezequiel diz: vossos pais comeram uvas, vossos filhos terão embotamento dos vossos dentes. Não. Cada geração pagará pela sua. Não precisamos nem ir para o Novo Testamento. Quando Paulo vai dizer, ou Lucas vai dizer em Atos, que os pecados da ignorância de Deus não levaram em consideração. Quando Gálatas diz que ele se fez maldito por nós. Quando Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, mas eu tive uma experiência sobre isso, fui cortando. Existe muita coisa chamada comportamento, gente. Isso é neurociência. Ou seja, eu tenho um pai que bebe, eu vejo o comportamento e acabo refletindo. Não tente colocar maldição ou fazer uma heresia naquilo que você não conhece. Né? Porque se o pai bebesse, todos os outros 5 filhos iriam beber. Mas às vezes é só 1 ou 2. Por quê? Porque é comportamento. Nem todos escolhem não seguir o mesmo comportamento. Padrão. Ou aí por diante. Então são coisas. Porque eu estava, semana passada, eu estava num evento lá em Blumenau, e eu gostei muito da esposa do Mundo de Otávio. E ela disse bem assim: eu fui fazer uma campanha de oração porque meu filho tem TDAH. Aí eu olhei para ela e falei assim: eu também tenho, mas minha mãe nunca fez campanha de oração. Mas no segundo dia de oração, Deus falou comigo. Deus falou com ela, falou assim: então, se é genético, isso quer dizer que eu errei. Bem assim para ela. Ela levantou da campanha de oração e foi embora. Acabou no segundo dia, era 7 dias, acabou no segundo dia. Porque é genético. Conversa com o senhor lá em cima, por que ele fez isso. Né? Uhum. Mas não tem, nunca Deus pode só curar. Pode, toda regra tem uma exceção. Né? Mas Deus tem as suas formas de trabalhar. É isso que nós temos que entender sobre isso e parar de culpar tudo o diabo por situações nossas de comportamento, às vezes. É que a galera pega muito aquele texto, porque Abraão mentiu, seu filho Isaac mentiu também, do comportamento. Aí seu filho... Todo mundo mentiu. Jacó enganou, os filhos de Jacó mentiram sobre a morte do seu irmão José. Mas é porque todo mundo decidiu viver essa vida. Mas alguém tem que quebrar isso. Romper. O comportamento. Sim, o comportamento. E não quebrar uma maldição. Porque, cara, se eu tenho que orar, porque tive situações na minha família que, né, todo mundo teve uma vida de cigarro, álcool. Eu vou era alcoólatra. Né? Eu não fui alcoólatra, cara. Nunca gostei de álcool. Não sei se por trauma, vendo ele, mas nunca gostei. As poucas vezes na vida que eu coloquei álcool, com meia taça de vinho, eu enjoava e dormia. Graças a Deus também, graças a Deus. Graças a Deus que o espírito de Noé não estava em mim, né? Graças a Deus. Mas assim, não sou contra, nem julgo quem degusta alguma coisa parecida, pelo amor de Deus. Sim. Porém, eu decidi tomar uma vida diferente. Não tive que fazer uma oração de 7 quinta-feira, não tive que ir para o Monte de Israel, comprar uma rosa vermelha, né, dançar a dança da Ula, do Rei Leão, nada disso, cara. Simplesmente decidi mudar a minha vida, não teria os mesmos comportamentos
de tios meus, de avós, de familiares, que tinham um comportamento fora daquilo que era padrão, daquilo que era esperado. Não é? Tomei uma decisão, ponto. A gente cresceu numa rua. Metade da minha rua era caixeiro, cara. Roubava caixa eletrônico. Os caras andando de Audi, de Audi na época, né? Ômega que existia, 94, 95, 96, né? E eu trabalhava de bicicleta na panificadora São José em Joinville, que é a maior panificadora que tem, era confeiteiro. De lá eu ia para Etade. Mas eu sei que eu estava plantando uma história que Deus ia abençoar. E pronto, né? Não tinha que quebrar nada. Você tem que quebrar, você não é abençoado porque tem uma maldição sobre você. Aí começa um jogo psicológico nojento. Parece que até para vender curso. Sabe aqueles coach que... Aqui, eu tenho os 10 passos para a sua vitória. Cara, Deus precisa dar 10 passos para dar vitória para alguém, então, beleza. Que legal, baseado no quê? Não que Deus não possa usar metodologias, como usou com Jericó. Não, mas não precisa disso, cara. O poder da palavra é suficiente para curar. Eu estava vindo para cá, eu adoro quando as pessoas nocautearam Deus. No sentido de nocautear, não derrubar, mas no sentido de surpreendê-lo. Tipo Moisés. Sabe que vai querer matar o povo? Isso que é o meu nome. Olha o truco que ele jogou. Eu nem sei jogar truco, tá, gente? Assim, bum! Risca meu nome. Cara, olha, ele surpreendeu Deus. Opa! Aquela palavra do centurião. Não precisa ir lá em casa não, Jesus. Manda a palavra. Manda a palavra. A mulher cananeia. Né? Meu filho, mas os cães também se alimentam das migalhas que caem dos seus senhores. Ou seja, surpreendeu? Eu acho isso legal, sabe? Então, Eliezer, assim, nós temos que parar de ver demônio que não existe, né? De ficar puxando coisa, né? Que passou. Cara, você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus? Você confessou Jesus como Senhor e Salvador? Ele se fez maldito por amor de nós. Gálatas capítulo 3. Olha, mas... e Êxodo 20? Êxodo 20, então você vive lá fora no Êxodo 20, marca o teu corpo com ferro, né? Vive lá em Êxodo, todo o contexto de Êxodo 20, mas no próprio Êxodo 20 fala que ele vai abençoar durante 1000 gerações. Está na 3ª e 4ª, mas 1000 gerações irá. Né? Já vi tanta atrocidade, já vi tanta coisa deturpada, que eu falei, pensar, esse cara deve ter tomado um chá de ayahuasca, alguma coisa parecida. Não é possível, cara. E assim, aí tu tem que ficar quieto. Eu falei, não vou ficar quieto não. A Bíblia é clara. Pode, né, como dizia Paulo, aparecer o teu evangelho e seja anátema. Eu gosto da frase do Lutero. Pode fazer fogo cair de cima, cara. Fogo cair de cima. Não está nas escrituras? Seja anátema. Que nem eu vejo um monte de crente caindo às vezes, cara. É uma palhaçada, meu irmão. Qual que é a finalidade de cair? Cai pagando boleto? Cai pagando, não mentindo mais? Cai honrando seus compromissos? Né? Não estou dizendo que você não possa cair do poder de Deus. Pode cair. Eu nunca caí. E como um bom assembleano, nunca quero cair. Não quero cair. Não vou cair, cara. Assim, e não deixo ninguém colocar a mão sobre a minha cabeça também. Só meu pastor. É porque o pessoal vai, qualquer tipo de comunidade, pá, sai. Já tirei um monte de mão da minha cabeça. Sai daqui. Sai aqui, meu cabelo tem trim. Tem gel. Mas é uma coisa, cara. Você tem que se posicionar, meu irmão. Coloque a mão sobre a sua cabeça, o seu pastor. Se você conhece a vida dele, o homem que você honra, sirva a ele, porque pregador de internet não vai expulsar o demônio lá na tua casa não, querido. Pregador de internet, Deus te ama, tem um plano na sua vida e é só isso. Vai mandar você criar vergonha na cara, o dia que der BO não vai falar com você, e aí por diante. O dia que tu morrer não vai fazer o teu velório? Coitado, ele vai querer vender o curso pra ti, Tongo. Mas é isso que ele vai querer fazer, nada contra, tá, gente? Mas é preciso a gente pontuar essas questões, sabe? Porque a gente vive hoje, infelizmente, né, um evangelho, né, que tem que atrair, tem que movimentar, tem que ter. Cara, é totalmente contra o evangelho de Jesus, cara. Né? Uma vez eu estava sendo perseguido, eu me lembro que um médico, não era ateu, mas um médico cristão, mas não tinha nenhum tipo de vínculo com a igreja neopentecostal, mas ele dizia assim, cara, mas o Mateus capítulo 5 não diz que bem-aventurados são os perseguidos por amor do meu nome? Eu falei, pois a jumenta tá falando, né? Tá falando pra mim aqui, eu fiquei pensando, tá certo, tá falando pra mim, né? Porque eu tava brabo, perseguição, luta, batalha, e perseguição, tudo quanto é tipo de meio, porque eu fui perseguido, porque um código de um curso que existe, foi na minha clínica, e vi um leão. Mas eu tenho um leão, eu adoro leão.
Só que o maior símbolo de Deus, os apedeutas não sabem que é uma águia, que estava na frente da clínica. Eu tenho acho que uns 4 símbolos de leão na clínica. Eu ganhei um quadro de um pastor que fui ministrar em São Paulo, em Porto Ferreira. Deu um quadro de um leão, uma cruz. Lindo, pastor Reginaldo. E aquela mulher entrou lá na fiscalização, não sei do que. Não pode ter, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, mas tem a ver uma coisa que aconteceu, um quadro. É uma cruz, essa cruz é de Roma, e esse leão aqui acho que é o Simba, é o filho de Mufasa. Aí ela começou a olhar pra mim, eu zoando, né? Zoando, humor negro. Falei, mas pode ser Jesus também, pode ser um leão romano, pode ser Scar. Será que não é o Scar que veio matar o Mufasa? O que eu fiz? Fui lá e fiz mais 4 leões, mandei grafitar leão na minha clínica. Se é um boi pra não entrar, é uma boiada pra não sair, cara. Eu falei assim, não vou mudar. O John Wesley, o dia que ele ficou mais triste na vida dele foi o dia que ninguém tentou matar ele, cara. Não foi o dia que Deus abriu a porta e curou ele. Foi o dia que não tentaram matá-lo. Simples, gente. O dia que não tentaram matá-lo, ele fica triste. E ele recebe uma pedrada na cabeça. Eu estive em Londres, na igreja de John Wesley, a história dele, tu começa a presenciar o altar dele, o piano dele, aquela coisa toda da história da família dele, de Wesley, né? O que ele fez, o que ele incendiou, né? Tinha algumas visões diferentes do que a gente acredita, mas ele respeitava muito, e vice-versa, como Spurgeon, e aí por diante. Então, assim, Elisério e Guilherme, eu penso que a gente precisa voltar para essa essência, que a gente não vai agradar. E eu cheguei a uma fase da minha vida que eu não estou nem um pouco querendo agradar ninguém. Na boa. Não vou pisar em ovos. Chega. Deus vai cobrar de mim, cara. Deus vai cobrar de você, vai cobrar de nós. Né? Ou a gente chama o povo para o Evangelho de Cristo é cruz, né? Não que não esteja a bênção, esteja, mas é como a aurora, vai brilhando, 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 esse dia perfeito e tudo certo. Tá. Caraca, eu acredito que te respondeu. Seguinte, já que tu é tão estudado aí na medicina e tal, queria que tu fazer uma pergunta, que já falasse um pouco sobre isso, mas para frisar melhor, como unir a ciência e a fé? Tranquilo. Eu acho que né? Aonde o racional muitas vezes se sobrepõe ao espiritual. Por que eu creio em Deus, Eliezer? Eu vou dizer para você porque eu creio em Deus. Porque eu tinha 7 anos de idade e eu fiz uma oração. Meu pai nos abandonou, eu tinha 5 anos de idade. Eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe é falecida. E hoje eu vou fazer as mulheres chorarem todas aqui. Eu adoro pregar pra mulher do coque, velho. As irmãs do coque são as melhores que tem, velho. É a melhor evento que tem, a irmã do coque, velho. Te abençoo, choro contigo, oro por ti. As velhinhas do coque são uma bênção, fiel. É uma seita, velho. Vem contigo. Uma seita. Vem contigo junto, cara. O senhor quer aprender. Meu público maior é jovens e adolescentes, mas assim, eu amo ministrar para senhoras. Porque eu cresci no Círculo de Oração. Cresci com a minha mãe no Círculo de Oração, orando nas segundas-feiras no Nova Brasília, que é uma igreja que pertence a Joinville. Era às segundas-feiras à noite. E minha mãe era muito triste porque meu pai tinha nos abandonado, não falava com a gente direito, sem motivo nenhum. Decisão dele. Um dia nós dormimos numa casa, uma meágua de madeira, um pouco maior que isso aqui, no ambiente que nós estamos, meágua de madeira, com uma cozinha de tijolo. Não tinha muro. Eu me lembro perfeitamente que eu fui apagar a luz, eu dobrei o joelho para orar e falei, e minha mãe disse, mano, será que o pai volta? Tinha 7 anos de idade. 1988. Será que o pai volta um dia para casa? Eu disse, hoje mesmo. Hoje mesmo. E pum, para cá, eu tinha medo, escuro, aquela coisa toda, né? A gente não tinha televisão, que era pecado ainda na época. Mas, cara, eu fui 2 horas da manhã. 2h30 da manhã, cara. Nós falando de 1987, não tinha Uber, não tinha telefone. O telefone custava um apartamento, o telefone custava uma casa na época. Era telefone ainda fixo, né? Não era fixo e custava horrores de caro, assim, só rico, muito rico tinha. Quem era? Maria! Uma voz falou mais alto. Tem gente aqui. Ih, nós com meio medo, né? Eu tinha 8 anos, minha irmã, 7 ou 7 anos, minha irmã 6. Maria, sou eu, João. Era meu pai. Ele pegou 2 bolsas, ele andou 7 quilômetros. 6, 7 quilômetros. Ele andou de bolsa, não tinha táxi. Táxi era só na rodoviária. São de 88, cara. Não tinha táxi. Teve uma época depois agora Uber. Ele andou mais ou menos 6 a 7 quilômetros a pé.
Porque 10 horas da noite, a hora que nós estávamos orando, cara, começou a mexer com ele. Mexer com ele. Mexer com ele. Mexer com ele. E alguma coisa dizer pra ele, volta pra casa, João. Eu sei que era a minha oração. Minha mãe disse, eu sei, foi a oração do Rodrigo. Porque ele falou que hoje você voltaria pra casa. Então, mesmo que você queira mostrar pra mim, pela ciência, que Deus não existe, eu vou dizer pra você, cara, a minha experiência própria, eu sinto Jesus. Porque um dia eu conversei com ele e ele me respondeu. Primeira coisa tão simples. Não foi a cura de um câncer, não foi a cura de uma AIDS, não foi um paralítico que levantou, mas foi ele ter respondido uma criança que a criança, Jesus já dizia, vinde a mim os pequeninos, deles é o reino dos céus. Eu creio que criança ele tem um mundo espiritual muito, muito, muito vasto, vê coisas, ouve coisas, e que Deus só revela a elas, né? E aquilo para mim foi marcante a minha vida. Marcou, claro, que eu tive outras experiências de cura, porque eu, como médico, já me deparei em situações que eu não tive o que fazer, cara. Estava uma vez em Barra Velha, eu me lembro perfeitamente que eu peguei uma criança com meningite. Eu não tinha o que fazer. Estávamos contatado com o hospital infantil em Joinville. Eu dava plantão em Barra Velha à noite, mas trabalhava em Joinville durante o dia, das 7 às 5, e depois das 5 às 7, 5 6 em casa, tomava um banho e ia para Barra Velha. Chegava às 7 horas, atendia até outro dia. Fiquei uns 3 anos assim, né? E aí um dia eu cheguei e tinha uma menina com meningite bacteriana. Não tinha como curar, a bacteriana é morte, cara. A mãe do interior, de São João do Itaperiú ali, achou que era uma infecção de garganta, uma IBAS. Mas não, era uma meningite, porque estava com estrabismo, vesga, estava rigidez de nuca, estava corada. E eu olhei assim e falei, pelo amor de Deus, gente, vocês deixaram misericórdia, olha aqui o presente de Troia apareceu para mim aqui. Porque dá medo você como médico, você não é preparado para atender criança. Você atende criança na emergência, mas assim, é um dos últimos casos. Você não faz uma residência em pediatria. Mas eu estou ali, eu assumi o plantão, tenho que resolver o problema. Eu me lembro que antes de subir na ambulância eu fiz uma oração. Aí o pessoal não entendeu mais nada, eu falei, nós vamos levar essa criança. Viva, não sei se chega. Vamos orar? Porque eu aprendi com a minha mãe que quando eu não posso resolver as coisas, cara, essa arma nunca falhou. Ou pelo menos ele vai me confortar, ou ele vai me dar uma direção. Já nós estávamos esperando o pior, levamos todo o material para ressuscitação, para intubação da criança. A mãe simples, não foi nem questão de relapso, mas simples, ignorante no seu sentido, achou que era uma infecção de vias aéreas e era uma meningite. Naquela época o filho da Eichla tinha falecido de meningite. Meningite é uma coisa que mata, depois pegou, é muito complicado você sair, né? E, cara, no meio do caminho, na curva do arroz, que é uma curva bem conhecida na BR-101, Deus curou a criança. O mais difícil foi chegar no hospital dizendo pro médico que não tinha nada. Que não tinha nada, porque mas aí o médico era da igreja quadrangular e foi uma bênção de Deus, o rapaz que recebeu. Aí eu disse, olha, cara, no meio do caminho alguém apareceu. Ponto. Falei assim, o Nazareno apareceu, eu sou médico, vai achar doideira. Muitos casos, esse é um caso, né? Então, assim, há de conciliar sim, né? Só que a gente tem que entender que Deus tem as suas metodologias de trabalhar e que Deus usa a ciência também. Câncer, Deus dá métodos para diagnosticar. E por que o câncer aparece? O pecado entrou. Né? Não dá para Deus curar tudo e todos. E não vai curar tudo e todos. Mas ele continua sendo Deus. A gente gosta muito de cantar essa música, né? Se Deus quiser, ele é Deus. Se não quiser, ele também é Deus. Mas viver essa música é um propósito. Porque quando Deus poderia curar minha mãe, não curou. Minha mãe tinha uma infecção de garganta, uma infecção de corpo generalizada, mais leve, com 50 anos. Eu dobrei o joelho em Uberlândia e Deus disse, não vou curar. Bem assim pra mim. E eu já ouvi a voz de Deus umas 3, 4 vezes. Só. Estou na igreja há 44 anos, ouvi 2, 3 vezes. Tem gente que vê anjo toda semana, né? Pois é, meu irmão. Já tá bom pra mim. Eu sou que nem Noé. Ouvi uma vez a palavra e por aquela palavra 40 anos trabalhou por um propósito. Pega essa. Toma que é de uva. Aí, não que eu não possa confirmar, como confirmou com o Gideão, gente, mas eu gosto muito da história de Noé. Uma palavra. Então a ciência, ela dá para atribuir sim, porque ele é o dono da ciência. Salmo 139. A ciência pertence a Deus, cara. A ciência do saber, do conhecimento, foi por ele, para ele, por meio dele foram criadas todas as coisas. Isso não muda nada. Não muda nada, porque a própria cirurgia que Deus usa, a própria medicação para hipertensão, que vai controlar a pressão, né? Foi Deus que deu conhecimento aos homens.
Deus Sim. indiretamente está curando e o tombo... Não, ele tem que ver fogo caindo de cima. É que nem Elias quando deitou sobre o pé de zimbro. Meu Deus desceu fogo no Carmelo. Ele achou que Deus ia matar a Jezabel. Não. Deus deitou ele no pé de zimbro. Zimbro era a única planta que se fazia chá e curava no Velho Testamento. Mas a gente às vezes não quer o zimbro, a gente quer fogo aí em cima, a gente quer um anjo com uma espada vindo e cortando. E Deus, não. Tem as suas maneiras de trabalhar. Por que Paulo não orou por Timóteo? Por que Paulo não mandou o lenço dele para curar? Timóteo estava estressado com a igreja de Éfeso, cara. O que Paulo falou? Tomar água com vinho, que é um meio básico, vai deixar o meio básico, vai melhorar a tua gastrite com esse povo perturbado aí de Éfeso. Uns querem cantar Cassiane e outro Lauriette. Então não vai ter nada disso. Vamos cantar Irmãs Falavinhas aqui. Não me brincadeiras à parte, não falando disso, Paulo. Mas você entendeu perfeitamente. O maior apóstolo que não tinha fé e nós temos, o cara escreveu mais de 11 epístolas. Mas não vou nem orar, nem mandar meu lenço. A sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava. Mas Paulo falou assim, ó, água com vinho é uma medicação da época. Por que o homem segundo o coração de Deus não mandou testosterona, tribro terrestre e Deca para os irmãos da luta, da batalha lá em Samuel? Não. O que o Davi fez? Come cevada. Cevada aumenta a dopamina. Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia e você quer achar coisa... A ciência é algo que pertence a Deus. Salmo 139, o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, o Deus presente e o Deus onipotente. Tudo num salmo só. Fechou? Certinho? Pois é, mas é que nem eu vejo às vezes, né? Poxa, mas a Terra tem 6.000 anos, segundo a Bíblia. Tá, mas qual princípio está falando? Porque Deus não tem princípio. Ele tem princípio para nós. Ele nos deu, mas ele é de eternidade, alfa e ômega. Vai mudar o quê? Uma vez alguém falou, você acredita na evolução? Eu falei, eu respeito a evolução com o dedo de Deus. Com o dedo de Deus. Não é de Darwin. Com o dedo de Deus, porque, como diz o Tyson, que é o astrofísico, né, que fez o seriado do Cosmo, o Big Bang por si só não teria como produzir vida. Ou seja, existe algo que rege, que é, e nós acreditamos que é o Senhor. Eu, com a minha experiência pessoal pequena, de um moleque de 7 anos de idade, sabia que foi ele. Tanta coisa para se preocupar, mas ele se preocupou com uma oração sincera, cara. Foi só isso. Foi de coração. Mas quando ele permitiu que minha mãe falecesse, eu vou fazer o quê? A gente fica naquele momento com raiva, revoltado. Tem tanta tia de segundo, terceiro grau que ele podia levar, né? Mas ainda bem que Deus não ouve a gente, né? Não ouve a gente, graças a Deus não ouve a gente. Tem um filme que eu vi que uma vez, tem tanta gente que podia morrer, tipo, minha mãe, vai morrer meu pai. Pois é, cara, e assim, aí você começa a entender. Eu ia no cemitério toda semana conversar com Deus, né? Porque quando você perde mãe de forma precoce, assim, com 30 anos, 29 para 30 anos, dói muito. Porque você não tem a figura paterna. Aí a materna vai embora, dá uma ruptura em ti. Não tem, e a fatalidade que a morte... Tu morava com ela? Não, eu estava fazendo medicina, voltando. Medicina. Mas não era casada ainda, né? Não, mas não era isso o fato. O fato era o sentido de que mãe é um ser, cara. Pai, meu pai hoje trabalha comigo, meu pai, temos uma aproximação muito legal, né? Eu perdoei e entendi que foi necessário ele ir embora para que eu pudesse sair da zona de conforto, uma série de coisas. Mas mãe carrega você 7 meses, 9 meses ali, é o maior vínculo que existe de afetividade. Entre mãe e filho não existe. O pai e a filha, o Freud vai falar umas coisas sobre isso, complexo de Édipo, mas nada se compara a mãe e o filho. Então, mexeu muito, né? Porque eu estava indo fazer medicina para dar estabilidade para minha casa. E de repente Deus leva. Falei, não, né? Aí forçou. Mas um dia eu estava no cemitério e Deus falou comigo, o que eu faço agora tu não entendes. João capítulo 5. Aquele dia, eu digo para ti assim, ó, o mais forte comigo, sabe o que foi? Agora vem uma heresia. Foi porque eu não pude despedir da minha mãe. E aí eu disse, Deus, fecha esse ciclo. Me dá uma resposta, eu só preciso vê-la. Né? Eu sou cristão, então eu creio no que está na Bíblia e tudo certo, né? E só me deixa. Eu sonhei 2 vezes com a minha mãe. A primeira vez, cara, foi muito forte assim, porque ela não falou nada, ela só olhou. Tá tudo bem, mano.
Cara, eu acordei com um refrigério assim. Sabe quando sai aquele negócio de você? Aí a segunda vez ela disse, mano, ela olhou, mas ela não falava. Ela só, mano, cuida da mana. Eu tenho uma irmã e eu tenho 3 sobrinhas, né? Cuida da mana e das meninas. Aí eu até brinquei com ela, mãe, podia mandar eu pra guerra. Minha irmã é muito atentada, pelo amor de Deus. Eu tô cuidando da vida inteira dela, misericórdia. E deu, nunca mais sonhei com ela. Até tive um outro sonho, mas aí são sonhos que a gente chama, não são sonhos espirituais, que eu acredito que foi, né? Porque Deus permitiu, talvez porque eu precisava desse conforto. Né? Não tenho base bíblica para isso, mas também não tenho base bíblica para confrontar isso também. É uma experiência pessoal minha, que para mim fez muito bem. Eu sempre digo que a gente tem que viver, eu precisava fechar o luto. Mas eu já passei, às vezes, depois de 6, 7 anos, quando você enterra alguém, perde alguém. É difícil, porque por mais que a gente crê, no céu não entra pecado. Essa música cantou no velório da minha mãe. Cada vez que eu ia pregar num congresso, eu tocava essa música, eu chorando, e os irmãos começaram a dar sentido do Espírito Santo, sabe? Era com nostalgia. Qualquer filme de mãe que a gente vê, até esse dia eu tava vendo um filme com a Jennifer Lopez, mãe, punk, a mulher é uma atiradora da FBI, fantástica, né? E eu chorando. Filme de cachorro. Filme de cachorro. É pra matar, filme de cachorro é pra matar. Qualquer coisa de perda. Porque aí você tem que entender uma coisa: quando você perde alguém, gera gatilhos. Até a morte de um passarinho, um papagaio que você tem, até você não se localiza. Uma vez eu perdi um cachorro afogado na piscina. E aquilo me deu um vazio grande e uma dor enorme. Porque ela abre um gatilho. Na psicologia, gatilho. Lembra um fato que você perdeu, fatalidade. Porque a fatalidade você não tem como se preparar. É diferente de um câncer, diferente de uma doença já degenerativa que vai atrofiando aos poucos e preparando você no inconsciente para que você suporte isso. Fatalidade não. Você sai e volta, não tem mais ninguém. Não tem como se despedir, não tem como... Né, ela abre um buraco dentro de você, cara. E como vencer esses gatilhos? No caso, eu fiz terapia, né? Me grudei com Deus. Não estou dizendo que essa é a metodologia certa. Tô falando para mim o que deu certo. Mergulhei, assim, com Jesus, e eu gosto muito de Jó. Quando Jó diz assim, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ainda que ele me mate. E Jó é um exemplo clássico de que é BO na vida, né? A gente brinca às vezes de algumas coisas, o Jó é a Lady Murphy, ambulante. Tudo dava errado, tudo começou a dar errado de repente, do dia para a noite. A terapia vai te ajudar a entender esse processo. Psicoterapia, eu acho que é importante. Né? Quando Elias estava na caverna, Deus falou com ele, fala. Né? A gente tem muito tabus e preconceitos com relação a isso, mas o próprio Jesus expressou, a gente tem que expressar os sentimentos. No caso do luto, tem que viver. Me preocupa muito quando eu vejo alguém num luto muito bem, ou muito zen. Esse BO vai vir lá na frente. Né? Porque o cara tá muito normal, cara, isso aqui. O cara tá muito zen, cara. Nem medicação tá. Nem tomou um diazepam, nada, o cara tá muito zen, cara. Eu falei, eita. O Freud, ele fala uma coisa, que você enterra aqui, nasce lá na Mas frente. não acho que tem pessoas que sentem menos o luto por esse Pode motivo? sentir menos, mas sempre tem que sentir, né? Sim, tem pessoas que demonstram menos, mas existe uma gama de pessoas que... Mas precisa sentir. Você precisa vivenciar o luto. São 4 fases. Que é a fase da negação, não está acontecendo, não, mentira, não está acontecendo, não pode ser. A fase da revolta, e geralmente a revolta vai ser para Deus ou para alguém. A gente tem que arrumar um culpado. A gente precisa arrumar um culpado. Depois vem a fase da depressão. Você deprime, e depois vem a ressignificação. Eu fui ressignificar depois que Deus falou comigo no cemitério. O que eu faço agora, tu não entendes. E aí eu fui entender que Deus levou a minha mãe, porque ela falou com as minhas sobrinhas que ela não voltaria. Minha mãe era muito crente. Então, assim, vivia orando e dirigindo de oração, aquela coisa toda. Falou que não ia voltar para as minhas sobrinhas. Ela nem tinha ido para a cirurgia. Ela foi fazer uma cirurgia e não voltou. Literalmente. Ela falou para as minhas sobrinhas que ela não voltaria. Falou para uma amiga dela. Essa fase para nós, não deixaríamos ela fazer a cirurgia. E aí eu fui entendendo isso. Compreendendo isso. Mas um dia eu passei por uma máquina Singer. E me lembrou minha infância. Máquina Singer, máquina de costura. Nós aprendíamos a dirigir.
na máquina CIG, embaixo da máquina CIG. Ela batia e o primeiro carro de toda criança, da época do teu pai, da época do teu avô, era máquina CIG. Nós não tínhamos carro, nem nada, era tudo na máquina CIG embaixo, costurando e dirigindo. Cara, me deu uma dor, cara, uma angústia. Era um domingo. Domingo era um dia muito nostálgico para mim. Sábado era o pior dia porque eu sempre passava para tomar um café na casa dela. Minha mãe tinha só a 7ª série, mas era uma mulher fantástica de se estar, era meio parecida comigo, bocuda, e aí por diante. Não, minha mãe era muito temperamental, assim. E aí, eles, nesse sentido todo, eu me lembro que eu fui pro apartamento, comecei a chorar, e o síndico me ligou e falou, cara, tudo bem aí? Falei, cara, tô pagando tô pagando direitinho, né, os boletos, tô pagando direitinho, né, o condomínio, né? Então deixa eu chorar, desgrama. Deixa eu chorar e tudo certo, pô. Porque quando Jesus chora com Lázaro, por exemplo, não é um choro profético, João capítulo 11. Não é um choro profético, é um choro de alguém que está quebrado. Ele expressou esse sentimento. Talvez o lado mais lindo de Jesus foi no choro de Lázaro. Então a ciência, cara, ela não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada. Porque tem coisas que fogem da gente. Tem coisas que fogem da nossa realidade. Eu contei um exemplo de uma menina que não tinha o que fazer, né? Então, eu acho que ela ajuda a como conciliar assim. Ah, mas tem pacientes, eu tenho pacientes que são ateus. E aí? Ele tem uma opção a menos. Só que é comprovado em meta-análises, em vários estudos científicos, que a pessoa que tem fé tem o menor risco de suicídio. A pessoa que tem fé melhora a cicatrização das doenças cardíacas. Não é eu que estou falando, cara. É a ciência. Contando fatos, não argumentos, meu irmão. Né? Então, assim, se eu tenho essa opção, por que não utilizar? Né? Eu tô falando de espiritualidade, de fé, não de religiosidade, tá, gente? Então é uma coisa bem diferente. Né? Então, assim, por que não usar? E a gente precisa voltar, se conectar, buscar a Deus. E às vezes é importante que a gente passe por algumas coisas, às vezes, para a gente poder crescer. E Ele sempre vai estar conosco. É isso que eu acredito, Ele sempre vai estar conosco. Não da forma como a gente queria. Né? Tem uma questão, Rodrigo, até falando um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente olha tanto para o cristão de modo geral, o ser humano, muitas pessoas elas adoecem emocionalmente em silêncio. Né? O que tu acha que tem por trás dessa resistência, muidas vezes, em pedir socorro? Em pedir ajuda? Preconceito, Guilherme. Negligência? Porque a pessoa acha que ela é da Assembleia de Deus, ela é diácono da Quadrangular, ela é universal. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Foi-se criado que doenças emocionais são demônios. Isso foi por Agostinho no século V. Não foi eu, é Agostinho no século V. Ele começou a dizer que a bile negra, como chamava a depressão, era demônio. Bile negra era demônio. Imagina, foi se criando mais de 10 séculos, vem dizer, falando sobre depressão é demônio. Aí chega no nosso século, a gente muda. Cara, entra uma burgada nos cristãos. Tem que entender eles também. Sim. Não dá, não vai abrir a cabeça deles agora e botar, não. Porque um homem de Deus não pode sofrer, não pode chorar, não pode ficar nervoso, tem que ter um equilíbrio, vestir uma capa, Superman, e aí por diante. Essa síndrome do herói. Na verdade, a gente olha para a Bíblia, Jeremias, depressivo, queria morrer. Moisés pediu a morte. Davi pediu a morte nas matas de Efraim quando Absalão morreu. Elias, cara. Elias pediu a morte, estou sozinho, né? E não deixou de ser um homem de Deus. Não manchou o ministério dele um quadro depressivo. Porque parte dessa preconceito existe por causa da igreja. Porque se um pastor for afastado por causa de esgotamento mental, meu Deus do céu. Esse não tá cheio. Não, ele não tá orando, não lê a Bíblia. Também não ora, não lê a Bíblia. Porque o pastor não pode viajar, um pastor não pode tirar umas férias. O pastor tem que viver na forma workaholic, né? Cima e baixo, vamos embora, 24 horas, né? O pastor é um ser fora do mundo, não é normal. Ele é de Krypton, né? Ele é o Superman. Tem até um livro, né? Que eu li esses dias, até o Kryptonita. Sim. Já lê esse livro? Nossa, é muito top esse livro. Sim. Fantástico, assim. Então, assim, a gente tem que parar com isso. Porque, assim, maior de todos os problemas, e meu dizer, metade da igreja está doente, cara. Metade da igreja grita, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Na verdade, não é para que Jesus venha. É porque não consegue ou não pode achar que dá fim à sua vida.
Mas tem muita gente que não aguenta mais a terra. Ele vem para Jesus, pode me levar. Indiretamente é uma forma de pedir socorro. Que Deus socorro e que Deus leve ele. Porque pelo medo do inferno ele prefere, né? Eu nem julgo ninguém para o inferno ou céu por causa de um suicídio, porque tem muitos casos de suicídio também que a pessoa tira a razão dela e está fora das funções cognitivas. Uma pessoa fora das funções cognitivas, ela não pode ser responsabilizada pelos atos. E Paulo disse que nós estamos debaixo da lei dos homens. Isso é a lei de homem. Então existe não é uma justificativa, mas é um esclarecimento sobre isso também. Né? Ninguém se suicida porque quer chamar atenção, porque alguém está doente demais. O cérebro, ele quebra também, não na forma como um osso, mas ele quebra. E é muito mais fácil consertar um osso do que um cérebro quebrado, cara. Né? Ele vai fragmentando, ele vai literalmente, a pessoa vai adoecendo, vai inflamando. Né? Só que não tem um exame de raio-x e ressonância magnética. Hoje existem alguns exames já que mostram mudanças, porque aí cala a boca de muito fariseu. Né? Porque os fariseus são os problemas, cara. Né? Essa cultura que nós temos aí, né, de sempre vencedores, de um crente que não pode, e é totalmente errado o que Paulo vai dizer, o que Paulo vai falar. Você está abatido e você está glorificado, você estar bem, você estar mal, porque todas as coisas possam naquele me fortalece. Mas tem dias de muita tristeza, tem dias de muita ansiedade, pânico, combates por fora, conflitos por dentro, e tudo certo, cara, tudo certo. Né? Eu já tomei medicação para depressão, porque eu tive depressão, minha mãe faleceu, eu não ia me colocar em risco. Eu me conheço, eu estudo, para que eu vou me colocar em risco? Eu não sou um Superman, eu sou um cara para a vida, eu adoro o sol, eu adoro a vida, eu gosto de futebol, eu vou ano que vem para a Itália, vou num jogo bom da Champions, quero ir num jogo bom. Eu já fui num jogo de futebol, cara, já foi num jogo, pô, tem jogo, cara, que olha, nem culto na bleia, às vezes é tão bom que... Cara, é que tu nunca foi no jogo de Concórdia aqui. Deve ser, mano. Deve ser. Esse dia a gente saiu na metade do jogo, vamos comer uma pizza. Concórdia e Ceará no futsal. Esse é um jogo bom. Catarinense? É, de futsal. O Ceará aqui? Brasileiro. Brasileiro? Brasileiro. O Ceará, lá do Ceará mesmo. Voltou pra atividade? Voltou. É a Malve? Existe ainda a Malve? A Malve de Jaraguá. É de Jaraguá. Sim, mas existe ainda? Tem, mas não com o mesmo nome. E o Corona? Corona... Tá bem? O Coroninha de Joinville? Sempre, né? Esse aqui já foi jogador de futsal. Não sei que não parece, mas... Eu sei que hoje não parece. Muito séculos atrás. Quando ele tinha, tipo assim, uns 30 quilos a menos. Guilherme? Uns 35. Onde foi parar? Aonde você foi parar? Me dizia os irmãos que ali de São Bento, que eu gostava muito, eles acabaram se rebeliando, mas são gente boa pra caramba, os irmãos Silva. Onde está o teu talento? Lembra? O dom que tinha, onde está? Os irmãos Silva era o nome. Queridos, Deus abençoe, rebelião. Não me processe, pelo amor de Deus, não aguento mais advogado. Tem muito processo? Não, né? Não, tem um. Tem uma questão de um versículo dentro de um vídeo meu. Um rapaz de um segmento ideológico, que é da esquerda, com certeza. Né? É meio assim, né? É meio redundante, né? Não gostou de uma colocação minha. Tem muita gente que me persegue porque eu sou, segundo Deus, eu sou pastor. Né? Eu sou evangelista na igreja, que é a mesma coisa que pastor. Né? Presbítero na Assembleia de Deus exerce a mesma função que pastor. Né? Mas eu sei separar as coisas. Eu ainda nunca levei Rivotril para botar na caixa d'água, dá vontade, mas não coloquei, e nem lítio. Dá bom para nos crentes. Só que é meu nicho, é meu povo, você misturar as coisas, né? Só que diz o Church, né? O que o Church vai falar, o Houston. Se a gente parar para atirar em cada cachorro que late, a gente nunca chega no alvo. E aí eu estou respondendo um processo, deve ser arquivado, acho que é o 4º já, porque... Na verdade, houve um erro meu que eu não colocava o CRM. Então, eu já digo para vocês colocar o CRM meu lá embaixo. Tá? O número tem que colocar o CRM, porque assim, eu tenho que me titular, como eu falei, alguns assuntos médicos, eu sou obrigado por um órgão subfiscalizado. Ele não serve para nada, só serve para nos cobrar. E tudo certo. Tipo OAB, não serve para nada. Só serve para cobrar e... Tem que pagar a anuidade. Só para isso, cara, só para isso. Mas assim, e eu acho legal assim, porque...
vai ser arquivado, como os outros foram arquivados. Uma vez eu recebi uma sindicância, mas dá um medo em você, porque assim, o cara dizia que eu enganava, na época eu tinha no Facebook uns 200 mil seguidores, engana 200 mil pessoas, você é um charlatão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E anônimo ainda, na época poderia ser anônimo. E eu fiquei preocupado, peguei um advogado, porque a gente, se for responder, eu xingo, né? Xingo até a Ave Maria lá. E aí eu falei, cara, eu vou segurar aqui. Mas foi arquivado, se entende. A medicina desse lado é bem. A psicologia é mais chata. A psicologia tem mais ideologia esquerda, né? E não sabe respeitar o pensamento da direita. Eu sou um cara centro-direita, né? Eu não sou bolsonarista, eu sou um cara de direita. Né? Eu cheguei a votar. Não, eu cheguei a votar no Bolsonaro por necessidade. Mas o caso, por exemplo, que ele quer trazer o filho dele para cá, acho totalmente errado. É uma opinião minha, porque eu já fui chamado para política. Eu só não sou político hoje porque eu não quero. Literalmente não quero. Em 2018, na ala do PL... Tu quer continuar crente, no caso? Deus falou comigo em 2016. Deus falou comigo assim. Só José do Egito e Daniel não se pecaram, né? Só. Nós temos um deputado, modéstia à parte, eu gosto muito de Ismael. Você vê um cara que nunca enriqueceu, nunca tem uma história ilibada. Você pode gostar do Ismael, mas é um cara que tem uma história profíncua, útil, um cara sem nenhum arranhão em nada. Nós estamos bem representados, né? Só que em 2018 eles foram atrás de mim. Porque em 2016 eu era para ser o vice-prefeito de Joinville. E Deus falou comigo na África. Eu cheguei na África, o profeta olhou para mim e falou assim: não se intromete com política, filho do pastor missionário. Eu falei, meu Deus do céu. Mas essa mulher me conhece, Joanesburgo. Fui para Moçambique, eu fiz uma escala em Joanesburgo, fiquei na casa do pastor, ela falou, Deus falou comigo. Eu falei, não tinha nem como ter acesso. Eu estava nos canais de televisão do Prona, para tudo quanto é estado. Esse é o vice-prefeito de Joinville. O Udo era um empresário, eu era um funcionário público, e tudo certo. E daquele dia eu voltei e disse não. Claro que por causa disso eu fui perseguido pra caramba. Em 2018, o Lucas Esmeraldino, que foi o líder do PL em 2018, que levou todo mundo, eu falei, só vou se eu e a Zara for. A Zara é a minha Rottweiler. A Zara vai para deputado estadual e eu vou para deputado federal. Aí eu falei, não pode. Eu falei, se ela puder, existe um caso nos Estados Unidos que o cachorro foi campeão. E eu tinha certeza absoluta. E é claro que ia ganhar nesse... Eu não vou falar o nome, mas tem uns aí que eram palhaços e ganharam, né? Sim, não. Cara, nós temos um coronel em Joinville que ninguém conhecia, ganhou. Agora temos um cara do chapéu que ganhou em Joinville, nunca representou Joinville, cara. Aquilo lá não é de Joinville, não, meu irmão. Esse cara não é de Joinville, não, cara. O cara não tem deputado federal em Joinville? Não temos. Nós temos alguém que acha que representa Joinville, mas não conhece nada da história. Né? Então, assim, infelizmente, a gente precisa estar... Eu sou um cara político, extremamente político, mas nunca entrei na política. Porque Deus falou comigo. Porque eu queria ser político. Eu tenho sangue de político. Eu já li todos os discursos de Roberto Jefferson, todos os discursos de Thomas Jefferson nos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Cara, eu amo. Eu tenho um livro muito bom para indicar, que é os melhores oradores do mundo. Desde Lúcifer até Abraham Lincoln, até Martin Luther King. E assim, fantástico. Só que eu obedeço, cara. Eu obedeço porque... desobedecer a Deus e sacrificar pode custar um reinado. Isso aí. Cara, muito bom. Mano, tem uma pergunta aqui, ó. Já que tu já falasse bastante sobre alguns assuntos, que tinha perguntas aqui que tu já respondeu tudo já. Já. Tá? Mas alguma vez o conhecimento científico que você tem já abalou a tua fé? Não. Não? Porque se você ligar tudo a tudo, você vai perceber que é impossível Deus não existir. É impossível. Pela astrofísica. É porque eu pergunto porque tu teve universidades e andou Sim. com muita gente Meu professor, ele falava sobre a sopa da evolução. Uhum. E a minha conclusão sobre isso, quando a gente falou sobre Gênesis, no princípio Deus criou. Que princípio, Elisa? Se Deus nunca teve princípio. Quando o filme Transformers foi lançado, um cientista alemão, ele disse assim, já houve uma geração tão avançada quanto essa, mas ela se destruiu. Eu não me esqueço desse documentário. Um cientista alemão. Tá, isso muda o quê? Nada. Porque a gente olha para algumas civilizações, agora foi achada uma cidade na Amazônia, uma cidade com hidrelétrica, as pirâmides do Egito começaram a enxergar um monte de coisa para baixo. Todo sistema de informação, inteligência artificial aí, chegando, dominando o mundo, cara. Mas já houve gerações, talvez, vai mudar o quê? Nada. Nada. Não vai mudar nada. Assim, se houve outras civilizações, morreram, não sei. Pode ter sido, já houve dinossauros, houve, porque não está na Bíblia.
Cara, a Bíblia é uma folha do livro de Deus. A Bíblia é inspirada, ungida, mas ela é uma folha. O livro de Deus deve ter umas 1000 páginas. Nós somos uma folha. Nós somos a folha do cosmos. Eu gosto muito daquela frase apesar dele ser ateu, do Carl Sagan, né? Quando ele é um cientista da NASA, e na década de 70 ele fazia o projeto Cosmo. E ele pede para que a sonda Voyager dê uma batida da foto quando chegar em Saturno. Ele bateu, né? E existe um livro chamado O Pálido Ponto Azul, que é a Terra. Não dá para nem ver, cara. Eu tinha um professor, Joaquim Soares. Eu estudei lá de Brasília e alguns professores meus eram da UNB. O grande professor que eu tive foi o Alberto Bueno, que radicou o poliomielite no Brasil. Radicou o poliomielite no Brasil. E eu fiz um abaixo-assinado para tirar ele. Ganhei 99 assinaturas de 100. Eu era o Satanás. Literalmente, cara. Eu adorava. Eu era presidente do diretório acadêmico, claro. Né? E eu era pra frente. Não tinha esse negócio, não, filho. Pra frente, fazer 99 assinaturas. Porque o camarada, abaixar os Alberto Bueno aqui, vai ter mais de 1000 artigos científicos publicados. O homem é uma lenda, né? E tinha o Joaquim Soares, que era um judeu que dava aula em Harvard. O cara se olhava pra ele e andava com um sandeiro. Um sandeiro, ganhava 30 mil só ali, falando de 2010. Só por uma aula. Só que ele abraçava o cara e ele escutava o sopro da artéria do cara. Ele olhou para um amigo meu e falou assim: você tem síndrome de Brugada. Brugada é uma síndrome assim, cara. Tem que ser um eletro bem feito, cara. Ele só escutou e viu um eletro simples do cara. Não era uma ressonância, não era um eco, nada. O guri acabou falecendo ano passado, com 35 anos, né? Mas ele viveu muito ainda, porque é um desequilíbrio eletrolítico. E esse cara, ele tinha um quadro com todo o universo, a galáxia. Porque imagina, cara, a Via Láctea, só a Via Láctea. Nós estamos aqui no sistema solar, dentro da Via Láctea. Para nós atravessar a Via Láctea, levaria mais de 100 mil anos. Existem 500 bilhões de galáxias. Quem é eu? Quem é tu? A última bolacha do Negresco? Né? Aí eu fico pensando às vezes, cara, quem somos nós? Como o Davi dizia, né? Quem é um homem para que dele tu lembre? Um pouco menor do que os anjos o fizeram, Salmo 8. Então, assim, quando você começa a estudar ciência, começa a estudar astronomia, cara, eu sou apaixonado. É um filme muito bom para vocês verem, Interestelar. Cara, é uma coisa fantástica, quinta dimensão. Tem que viajar às vezes naquele filme, porque ele dá umas... Mas é fantástico. Eu comecei a chorar no cinema quando eu vi. Por quê? Porque como eu conheço Bíblia, muita coisa está na Bíblia, quando ele vai para o planeta Miller, ele fica 3 horas. E você calcular as 3 horas que ele fica, equivale exatamente o que Davi vai falar, ou Moisés vai falar, que é o Salmo de Moisés, na verdade. Um dia para Deus é com 1000 anos. Estou falando de um filme de Hollywood. O cara se baseando numa teoria de Davi. E nem conheceu, e nem estava lá. Né? Então, assim, não tem como. Então, assim, é quase impossível. O professor ele falava muito sobre a evolução. E aí, esse professor ele tinha a questão do universo. Somos nós, Rodrigo. Somos ninguém. Ele falava, não adianta você ter pós-graduação em Harvard, mestrado, doutorado em Oxford. Cara, se você não olhar o olho do ser humano, se você não alcançar o ser humano, porque o currículo é mais um. Hoje, com a inteligência artificial, sabe qual é a diferença minha, meu professor? 0. Vai ser quem tem 5G ou 6G. Simples. 5G ou 4G. Porque a informação vai chegar igual para todos. Isso acabou nivelando muita coisa. O que vai diferenciar? O que o Jung vai falar? Ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. A empatia. O que Jesus vai falar. Então, assim, é quase impossível você olhar para tudo que existe e já existiu e não crer que Deus não existe. Assim, você tem que ter muita fé para isso. Eu sempre digo, cara, o cara que é ateu tem fé, cara. Não, o cara que é ateu, o bicho é de fé, cara. Porque, é muita coincidência. O professor de biologia, ele falava sobre a sopa, né? A sopa da evolução, que vai pegando os fluidos, blá, 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 blá. Falei, cara, que sopinha boa foi essa que deu tudo certo. Nem aqui no ar, você faz uma sopa tão boa, cara. Eu sempre digo, o ateu ele tem que ter muita fé, cara, para crer que tudo tudo é milagre, cara. É milagre atrás de milagre. Sabe quantos bilhões de neurônios nós temos? Mais de 80. Cada neurônio tem 15 mil conexões. Cada neurônio tem 15 mil conexões. Ou seja, se tem 80 bilhões, dá 1 quatrilhão, cara, de via. Não existe no universo algo parecido com isso, cara. 1 quatrilhão.
porque a gente acredita que existe 300 trilhões de estrelas. Um número que foge da nossa matemática. A matemática não consegue alcançar. Então, só o que a gente tem aqui dentro, cara, só o que a gente tem aqui dentro é o suficiente para entender que isso aqui, somente alguém com muito conhecimento, com muito poder incalculável poderia criar. Não precisa ir para longe, é só olhar para dentro. Olha, até uma mensagem profética aqui. Não precisa olhar para o universo, olhe para dentro e veja quão milagroso é tudo isso, cara. O sistema simpático do corpo. Pô, cara, você entra numa reação, né, de ansiedade, teu sistema simpático acelera, mas Deus fez o parasimpático, é autônomo, cara. Não precisa de você. É uma coisa milenar que Deus criou lá no Éden. E aí, meu irmão, tudo certo? Pai, se não foi como está lá em Gênesis, tá aí, muda o quê? Muda o quê? Se foi um processo diferente de Deus, porque um dia para Deus é como 1000 anos, talvez demorou 1000 anos para isso, e tudo certo. Vai mudar o que? Nada. Se foi evolução, se foi criação, é dele. E tudo certo. E eu parto muito para a linha da evolução de Deus, com Deus. Com Deus. Existe um astrofísico muito bom, um cristão, que é o Adalto, que acabou falecendo ano passado. Ele é um cara fantástico. Você vê tudo sobre o universo, ele fala muito sobre o universo, as estrelas e aí por diante. E vê o que Davi vai dizer, o que Isaías vai dizer. Né? E ele conta as estrelas e a chama pelo nome. Falando de quantos trilhões de estrelas. Deus é esse. Né? Então, assim, não tem como se confundir com isso. Né? Não precisa pensar muito sobre isso. Né? Tem coisas que se unem, e eu sempre digo, tá, e a Bíblia é uma folha. O livro de Deus é um livro talvez de 1000, 2000 páginas. A Bíblia é só uma folha. Então tem muita coisa que não pertence a nós, como dizia o Deuteronômio, aquilo que pertence a vocês está revelado, o que não pertence, fica quieto. E um dia talvez Deus descreva para nós. Né? Não vai mudar nada quem Ele é. Né? Porque quem conhece Jesus, quem aceita Jesus, sabe que não tem como se explicar num papel o quão maravilhoso Ele é, o quão gratificante é, o quão extraordinário é sentir Jesus. Cara, não tem como. Você chorar, e não é um choro de arrependimento, é um choro de alegria, é uma sensação que aí a psicologia, a psiquiatria vai falar de transe, atribui o que vocês quiserem. Né? É uma experiência que os terráqueos têm vontade de ter, às vezes. Os né? Terráqueos. Que tem. Porque se você for parar para pensar, Eliezer, nós não somos daqui. Paulo vai dizer o quê? A nossa morada está no céu. Somos embaixadores. Nós viemos para cá. Porque Paulo vai dizer uma coisa agora, eu vou burgar vocês um pouco. Ele vai dizer o que em Efésios 1. E ele nos escolheu nele. Né? Às vezes eu fico pensando no filme Matrix, me dá uma burgada boa, assim, uma boa burgada, assim. O Lucy, outro filme muito bom, só filme bom. Isso aqui é dica do Netflix, mano. Lucy é um filme que dá uma... Mas o Matrix é massa mesmo, dá pra tu dar uma boa assim, viajada, né? Uma vez eu vi uma palavra profética de um pastor, ele falou assim, Deus nos trouxe a existência. Porque eu já tive alguns déjà vu, não sei se você já teve déjà vu, situações assim, eu já passei por isso. Já. Só que nós somos da Assembleia de Deus, irmão. Você não pode ter isso, irmão. Isso é demônio, isso é espiritismo. Para de ser irmão. Você da Assembleia não pode. Aí eu comecei a ler Efésios 1. E ele nos escolheu nele. Nós já existíamos em Deus. Ele nos trouxe para esse plano. Porque, na verdade, se for parar para pensar, a terra nunca foi feita para nós. Se você lê Ezequiel, a terra foi feita para o diabo. O Lúcifer, na verdade, né? Era onde ele balançava o vestido dele, não fala sobre o rei de Tiro, balançava, né? E todas as questões preciosas da terra estão embaixo. Porque acredita-se que quando ele foi em queda, ele destruiu isso aqui tudo e revirou. Ponto. Né? Então, assim, essa é a minha sensação assim, que eu tenho às vezes, e não é nenhuma questão de utopia, é que Deus nos trouxe para cá por algum fundamento, por alguma razão, nos trouxe em vida. Mas nós já existimos em Deus. Baseado em Efésios capítulo 1. Ele nos escolheu nele antes da fundação dos séculos. Ponto. Como nos escolheu nele antes da fundação dos séculos? Então já existíamos. Porque ele nos trouxe para cá, eu não sei. Literalmente não sei que
que besteira a gente andou fazendo aí. Mas é uma questão de se pensar, né? É que aí vai embora, né? Aí vai embora o assunto. Mas sobre saúde mental mesmo de pastores e líderes, a minha humilde opinião é: cuide-se. Autocuidado é fundamental. O maior erro de um ser humano é achar que isso nunca vai acontecer na sua casa. O maior erro de um pai, de um pastor, de um líder, é achar que ele está blindado porque ele está servindo a Deus, né? Todos os homens de Deus foram afetados por problemas emocionais. Eu vou escrever um livro ano que vem, chamado Forjados pelo Fogo, só sobre os problemas emocionais de todos os homens. Se eu puder trazer, né, fazer uma analogia, Pedro e as suas emoções, Elias, Jeremias, cara, o maior profeta que existiu na minha concepção, a primeira pregação que eu preguei foi de Jeremias. Peguei o livro da Etade, mesmo até hoje. Ele tinha 20 anos, quando Deus chamou ele, tinha 20 anos, só que ele não queria ser profeta, ele queria ser sacerdote, porque a família dele era sacerdote, cara. Sacerdote, todo mundo matava um guisado, uma ovelha. Profeta, era pedrada na cabeça, cara. Imagina, ele falou: a minha família é toda sacerdote, eu vou mudar a configuração agora? Ele falou: não, vai ser profeta, vai derrubar, vai levantar, e aí por diante. Ele entra em parafuso. E aí existe uma frase de um livro americano chamado Correndo com os Cavalos, Correndo com Fogo, Cavalo de Fogo, que vai falar exatamente sobre isso. Se te cansas correndo com homens que vão a pé, o que fará quando competires com aqueles que vão a cavalo? E esse livro vai falar exatamente sobre isso. Porque eu já atendi obreiros nossos que tiraram a vida no sábado, passou por mim na quarta-feira, no nosso ministério. Tá? A gente não adianta tentar tampar isso, é uma realidade. Eu fui dar uma palestra uma vez na Califórnia, e naquela semana havia morrido. Fui pregar na igreja, palestrar na igreja do pastor Joel Gomes, que é filho do Gisel Gomes, em San Diego. Era sobre uma palestra sobre suicídio, uma igreja abençoada de hispanos. E naquela semana tinha aquele pastor se suicidado, que era da Califórnia, que dava conselhos, que era formado, né? Porque a gente acha que às vezes, formado nisso, a gente vê profissionais da área da saúde adoecendo, morrendo, porque a gente tem um ponto cego, cara. Você pode ser um bom motorista. Eu tenho dito exatamente isso no mês de setembro. Todo carro tem um ponto cego, cara. O ponto cego pode matar você. Não morre o cara que é medroso. Morre geralmente aquele que acha que sabe dirigir muito nas ultrapassagens. Começo pelo grande ídolo do Brasil na Fórmula 1, que eu sou apaixonado por ele também, o Senna, cara. O Senna morreu porque correu demais. Imola, Monza. O cara voou naquele 94. Né? No braço, na chuva. É fantástico a história, a biografia dele. Vocês chegaram a ver o seriado Netflix? Ele pega um Peugeot, leva lá na Itália o motor, traz de volta. Aquele cara era fantástico, cara. Geralmente quem morre é quem acha que sabe demais, né? Ou sabe demais, mas deixa pontos cegos. E o ponto cego pode matar. Então, quando alguém está de fora dizendo para você: estaciona por aqui, você às vezes não tem a câmera no carro, não tem esse suporte, alguém vai orientar para você não bater. Mesmo com câmera, às vezes você bate. O ponto cego tem derrubado muita gente, muitos pastores e líderes, cara. Muita gente boa tem adoecido. E eu prefiro tratar alguém com depressão do que alguém com burnout. Por quê? Porque a depressão, a hora que ela pega pesado, ela acaba mexendo com o cognitivo, você não consegue mais raciocinar, pensar. O burnout não. O burnout é queimar em inglês, né? Ele vai fazendo você andar, com o carro fritando. O carro tá fundindo o motor, mas tá andando. E aí você vai levando, só que na hora que para, meu irmão, a depressão parou lá atrás, deu uma pane elétrica e já parou. Então não acabou gastando o motor do carro inteiro. O burnout, não, irmão. Ele vai sugando tudo que tem para sugar. 10 vezes eu prefiro tratar uma depressão do que um burnout. E até pedi isso, inclusive, Rodrigo, né, que a gente entrou nesse tema que a gente estava comentando antes, né, de começar a entrevista aqui no podcast. Agora que a gente entrou nessa questão do burnout, por que você acredita que isso tem atingido líderes, pastores? Às vezes até o pessoal não só se questiona, como também diz: mas eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa de jejum. Tá, às vezes a pessoa só está funcionando. Entende? Porque nós... eu vou falar uma coisa pesada aqui, não é nada pessoal, vou falar a nível de Brasil. Nós somos muito ativistas. Perfeito. Nós não podemos ficar um sábado em casa com a família. Quantos filhos de pastores... Tá funcionando. Quantos filhos de pastores, cara, não querem saber de igreja? Porque o cara sempre foi um pastor, nunca foi um pai.
Olha Absalão, cara. Tem uma mensagem muito, muito linda do Caio Fábio, em 93, na Dona Época, que ele fala: Absalão queria um pai. Não um líder, não um rei. Ele queria um pai. Não um pastor, ele queria um pai. Então, assim, quando falamos sobre andando com o tanque vazio, é que tem que ter um equilíbrio. Ou a gente reprograma isso, ou a gente vai adoecer. Eu sou liberto hoje. Eu amo a Deus. Se meu pastor me ligar amanhã para ir no culto das 5, eu vou. Eu tenho que pregar no culto das 7, amanhã no congresso adolescente de Joinville. Mas eu vou, por obediência. Mas se não, eu vou ficar em casa. Tem escola dominical amanhã de manhã? Não vou. Eu fui até os 22 anos. Deu. Tá pago. Não, é que assim, eu sei que eu não tenho uma vida leve. Eu amo escola dominical. Eu acho que é um crescimento fantástico. Não estou estimulando jamais, pelo contrário, vá. Sim. É uma escola que você não paga, é uma faculdade. Porém, eu tenho que conhecer os meus limites. O que o Sócrates dizia? Conheça-te a ti mesmo, cara. Ah, mas o Eliezer consegue. É a genética do Eliezer. Glória a Deus por ele. Eliezer consegue ir na escola dominical, domingo à tarde, louvor. Eu já tive. Eu era líder de jovens com 20 anos, eu fazia sexta-feira congresso, sábado congresso, domingo de manhã missionária, sábado à tarde louvor, domingo à noite e encerrava na segunda-feira com cultuação de graça, bem perturbado. Não? Bem doido a cabeça, né? Se me falar isso pra mim, eu falei, pessoal, tchau. Hoje eu não gosto de pregar domingo à noite fora de casa, porque eu não gosto de estar fora de casa domingo à noite. Exceções raras eu faço, Santa Catarina em alguns lugares, mas eu venho embora. Eu disse, eu tô indo aí, tem uma oferta do motorista, tem as minhas despesas, tem uma oferta e tudo certo. Eu não abro mão de um motorista. Porque eu preciso dormir, cara. Eu sabe que eu tô me sacrificando já, pegar uma estrada, pega uma 470, pega uma 153, vi muito acidente. Então, assim, tem todo esse contexto, né? Eu me lembro que uma vez eu estava pregando aqui em Chapecó, no congresso de jovens, e nunca um pastor disse, vai mais! E o Lanana, vai mais! Eu falei, 9 horas acaba. E eu sou tradicional. 9 horas acaba, cara. Eu com horário. Pra quê? Né? Pra que eu vou pregar? Não. Não vai. Eu ministrei sobre os 4 tipos de bichos de provérbios. É uma mensagem engraçada, jovem. E a igreja é flutuando, né? 10 pessoas aceitaram Jesus. Fantástico. Lanana, queridão, também. Recebeu a gente muito bem. Eu falei, ele vai mais? Eu falei, não. Eu tenho Chapecó, Joinville para andar de carro. Eu falei com meu primo, e se prepara que essa semana o diabo vai atacar nós, tá, meu filho? 10 almas para Jesus, não vai ficar barato, não. Fato. É fato, não precisa ser profeta. Basta ser racional, né? Não deu tempo. Na outra semana, o disjuntor da clínica. Sabe o que eu achei do disjuntor estourar? 1 em 1 milhão, cara. 2 disjuntores. O cara me ameaçou de morte. Nunca ninguém me ameaçou de morte. Ameaçar um médico trabalhando com psiquiatria de morte, tá pedindo pra ser internado, né, querido? Tá pedindo pra ser... Tu precisa de outro psicólogo pra se tratar. Assim... Só que ele vira uma pirâmide, né, cara? Ele senta do lado da mesa, ele faz a pergunta, ele vai do outro lado mesmo. Sim, não. E aí, cara, só que assim, eu aprendi a dizer não. Porque eu adoeci. Nós estamos falando, eu falei sobre a Bernardo Luz, uma cidade que eu não vou. Com respeito ao pessoal que mora em Bernardo Luz. Deus abençoe vocês. Mas não vou. Porque ele foi um marco na minha vida, porque o pastor me fez pregar doente. E aí eu falei, cara, eu sou um objeto, estou sendo usado. Não, né? Aí essa conversa com o pastor Gilmar Santos foi fundamental para mim. Ele falou, Rodrigo, você pregar todos os finais de semana, você vai ganhar mais alma para Jesus? Não, você vai morrer. Vai acabar que nem eu, outro. Aí, ó. Tudo cansado, cara. Então eu posso andar no passo do gado. A gente escreveu um livro chamado Desacelere. Desacelere é um livro que a gente escreveu. Eu e um psiquiatra fala exatamente sobre esgotamento. Quando Jacó falou para Esaú, cara, se eu for no passo do gado vai dar certo. Se eu for andar com vocês, eu vou matar as crianças e os bois. Se eu for devagar demais, eu mato pelo sol. Então eu tenho que andar no passo certo. E é isso que nós temos que se conhecer. Né? Na pandemia, para mim, eu estava já esgotado, a pandemia chegou e me aliviou. Todas as agendas caíram, cara. Não tinha que ir mais em lugar nenhum. Até porque você sair com raiva, porque o burnout é isso. O esgotamento é isso. Aquilo que você ama, você começa a odiar. Eu já atendi pastores que falar em igreja falava do diabo, que era muito mais bem-aventurado do que falasse de igreja para ele. Claro que ele se permitiu a isso também, né? Se permitiu. Mas aí se não fizer, como vai fazer? Cara, a obra de Deus, velho.
Ontem eu dei uma palestra... Mas isso aí é uma pergunta. E se tem tratamento de medicamento? Não. Ou como que a pessoa pode No momento identificar? precisa medicação, porque a pessoa... Como que ela vai sair dessa? Porque a depressão é mais fácil. O cara tá em depressão, como tu falou, o cara já parou. Aí ele vai tomar um remédio, né? Vai se tratar e ali ele vai retornar. O burnout não, ele já tá destruído, né? E acho que tá bem. E acho que tá bem. O cognitivo tá funcionando. Uhum. O tratamento é simples. É afastamento. Eu afastei já 2, 3 pastores. Afastei, mandei pra convenção e pronto, filho. E nunca contestaram. Isso é totalmente ético. A nossa convenção é totalmente ética nesse sentido. Muito bem respaldada. O pastor Sérgio sempre respeitou nessa questão. Atestado é atestado e pronto. Bom, já afastei pastores presidentes. Já tratei presidentes de vários lugares do país. Né, e trato. Né, e tem um código de ética. Mas eu falei, ou você para, ou você morre. Porque assim, você vai ter que aprender a não ir no culto. A não ir na igreja. A ficar no sofá. A sentar e ver uma coisa que você não está acostumado a sentar. E isso é perturbador às vezes. Porque solitude é uma coisa benéfica, né? Então, porque essa pessoa, geralmente, o burnout, ele traz o quê? Depressão, junto. Ele traz o quê? Esgotamento, fadiga, exaustão. As vitaminas são tudo em baixa, cara. Né? Vitamina D, B12, testosterona, vai depletando tudo. No caso, medicamentos são vitaminas que o cara vai Também, repondo, né? Precisa de medicação também, porque esse cara é quase impossível. B12, isso tudo, né? D, testosterona, tudo isso. E a questão também, Eliezer, de a pessoa tratar a própria, às vezes porque ele precisa tratar a ansiedade, que ele gera muita ansiedade. Como é que esse cara que tá 300 por hora vai parar? Ele precisa parar. Do nada ainda. Do nada, do falta de cuidado dele. Né? Porque esse cara, todo o povo de Israel, cara, tirava um ano sabático, meu irmão. O povo caminhou muito tempo no deserto porque não tirou o ano sabático. Tá na Bíblia. Quando que nós, pastores, líderes, tiramos o ano sabático? Porque estar no propósito de Deus, para quem prega, é uma agenda cheia. E eu preocupo muito quando eu vejo uma agenda de 30 dias pregando. O cara acha bonito isso. Eu falei, tá pedindo para levar um BO, mais cedo ou mais tarde. Nem na questão de pais, aí os filhos são ausentes, o cara tá pregando em qualquer lugar e vai para um quarto de hotel à noite e tem a solidão num quarto vazio também. Que ninguém conta sobre isso. Né? Eu já participei de várias reuniões de colegas que a gente perdeu. O cara morreu em São Paulo sozinho, um homem de Deus, cara. Sozinho. Foram buscar o corpo do cara. É mais um na estatística? Pois é. Pastor Jaime. Um homem de Deus. Né? Então, assim, quem vai estar contigo nas tuas trincheiras? Então, assim, você que está me ouvindo, ande no passo do gado. Reprocesse o teu carro. Você não tem mais 20 anos, você acha que tem 20 anos, você tem já 50, 40, 60. Vai ir mais longe, cara. Ou daqui a pouco você acaba perdendo toda a energia e você vai odiar aquilo que você ama, que é o burnout. Odiar o que você ama. Fala, Guilherme. Tem a questão, Rodrigo, agora, né, que a gente tá falando sobre isso, como que a pessoa, ela pode identificar, daqui a pouco, através de algum sinal, alguma coisa nesse sentido, e como que a gente, talvez, pode identificar em alguém para poder... Assim, eu vejo que tem que ter um acompanhamento profissional, é fato, né? Mas existe alguma forma como de liderança, agir... Como liderança, vocês de igreja... É esse sentido que eu penso. Às vezes a minha secretária queria levar trabalho para casa, nunca deixei. Porque eu sei onde isso vai dar. Eu já perdi secretária, porque queria fazer demais, queria procurar demais, e aí por diante. Eu falei, não vai levar, porque eu já perdi uma secretária, eu não deixo fazer trabalho em casa. Do horário das 7 até as 5 da tarde. Eventualmente, uma situação ou outra. Comece com pequenas coisas. Ontem eu falei no grupo das crianças lá, das professoras infantil, estava numa reunião ontem, eu palestrei, eu falei, cara, delegue. O que aconteceu com Moisés? Estava perturbado com o povo. O que o Jetro, seu sogro, fez? Delegue. Um líder que não delega adoece, cara. Se você não deixar um legado, teu ministério estará em xeque-mate, cara. Não adianta nada se você não confia. Mas não vou, eu tenho que fazer. Eu vejo o pessoal, aí o pessoal não vai no culto, mas fica lá perturbando de casa com o celular, o cara que está cuidando do culto. Eu fui líder de jovens, eu me lembro que nós não tínhamos mão de obra. E no ano 2000, 98,
O que eu fiz? Fiz 7 grupos de jovens. Nós tínhamos 100 jovens no Bemelvolte, que era uma igreja, um distrito, e nós tínhamos 7 grupos. El Shaddai, Jerusalém, Shalom. E eu me lembro que o primeiro grupo que foi participar do culto, eles dirigiam o culto, eles falando da harpa, leitura. Assim, um dos primeiros assim, foi um desastre total, né? Aí o cara falou bem assim, cara, mas ele leu errado. Eu falei, deixa ele errar. Se ele não errar, ele não vai aprender nunca. Qual o problema? Vocês querem perfeccionismo, querem que o cara saia batendo pênalti já de cara. Não, ele tem que errar. Ele tem que ir costurando, é um processo. Porque senão todo ministério meu vai ser jogado em xeque-mate. Que líder sou eu que não produzo, que não faço outros líderes? Não, ele tem que aprender. E, cara, era fantástico, assim, sabe? E dava cada presepada que dava. E é tudo certo. Aí alguns irmãos ficavam assim, meu Deus do céu, é muito novo, não sei o quê. Eu falei, não, tem que agora, a fase de errar é agora. A de fazer besteira é agora. Se não, quando estiver no campo de batalha mesmo, né? Quem vai te ensinar? Quem vai te ajudar? Quem vai te orientar? Ponto. Perfeito. Só que a gente quer o controle de tudo. Sim. Cuida das crianças, cuida da tesouraria, cuida da secretaria, vai cuidar do CAPES daqui a pouco. Onde vai dar isso? Vai dar isso aí, cara. É verdade. Cara, não pega outra. Quando eu vejo o cara com 2, 3 trabalhos na igreja, eu falei, coitado. Tô perturbado, a né, gente aconselhou uma jovem faz... Só que é difícil a pessoa que tem esse insight, tá, Guilherme? Sim. É difícil porque ela se sente culpada, em primeiro lugar. Deus pode castigá-la. Sim. Esse Deus poderá pesar muito em cima de mim porque eu estou negligenciando a obra de Deus. É isso aí. Falei, que obra é essa, cara? Que obra é essa que Deus vai te matar? Que Deus perturbado é esse? Que é CLT agora? CLT. Mas, cara, esses dias mesmo, assim, né, o pastor Eliezer mandou mensagem, né? Falou, você pode vir aqui na igreja e tal. Olhei pra minha esposa, falei, rapaz, vamos lá, né? O pastor me chamou, né? Eu e minha esposa, a gente é líder dos jovens aqui da sede, né? E aí o pastor falou, ó, penso em te dar algumas sugestões pro departamento, vejo que você tem que trazer algumas pessoas mais pra perto de vocês para ajudar a liderar. Bem no estilo dessa conversa aqui, né? Dessa situação que você tá falando. Carga, cara. Sabe? Daí eu achei legal, assim, a gente já teve algumas experiências em questão de 60, 90 dias, que de fato a gente pôde tirar o pé e essas pessoas puderam começar a se desenvolver. E o pastor me falou algo naquele dia que me chamou muita atenção, que falou assim, ó, líder não é o líder que tá com o microfone lá na frente. Líder é o líder que forma outras pessoas para caminhar junto com ele. Sim. E aí eu fiquei assim, falei, cara, verdade, a gente tá aí já indo pro 3º ano na frente dos jovens, até antes tinha o meu sogro e minha sogra junto com a gente. Mas, cara, peraí, quem que a gente tá formando para caminhar conosco, para que um dia a gente possa fluir em alguma outra frente, se for o caso? Sim, tem que fazer isso. E, assim, tem melhorado bastante, cara. Ele vai se aposentar nos jovens. Não, né, filho? Não, né? Deu, né? Porque esse outro insight que o pessoal também não gosta. Eu sou dirigente do ciclo de oração 40 anos. Também, irmã? Deu. Deu, irmão, já fez até demais. Não, cara, é 10 anos, cara. Olha, 5 anos. Uma boa liderança é 5 anos. Acho que tem que fazer em 5 anos. Eu sou bem metade assim, essas coisas, né, de departamento, assim, cara, 5 anos deu, mas tem gente que se sente dono daquilo. Sim. É o meu Deus, a minha Neustan, e aí por diante. Cara, é o meu combustível. É combustível que adoece. E aí não faz ninguém, não cresce ninguém, não dá oportunidade para outras pessoas virem. Deixa de ser útil em outras áreas também da igreja, do corpo de Cristo, né? E pronto. E tudo certo. Você não tem que ter medo. O que é para ser teu é teu e Deus colocou, né? Agora, delegue. Agora, trabalhe conforme as tuas forças. Tudo que vier à mão, farei conforme as minhas forças, né? Não há mais nem há menos. Puxe, né? Deixa o pessoal trabalhar. Deixa o pessoal errar. Deixa o pessoal dirigir. Deixa o pessoal participar, né? Dê oportunidades. Eu me lembro perfeitamente que no começo era muito difícil. Eu falando de Bemelvolte, é uma igreja de 700 membros. É difícil. O pastor saía e deixava a igreja com a gente, cara. Era engraçado. Hoje a igreja é nossa. Vamos ver congresso de jovem, lotado a igreja. A gente tinha uns obreiros que ficavam olhando assim. Eu falei, não, tu vai cantar, tu vai orar, tu vai fazer isso. E não me chame para nada. Porque eu sou líder de jovem desde 16 anos. Então, foi difícil o pessoal me aceitar, porque a minha igreja era tudo mais velho. Mas eu tive um líder que tinha
só o primeiro grau, cara. E até hoje temos contato, nós somos levados juntos a evangelista. E literalmente ele disse, uma vez eu não queria subir em cima do púlpito. Porque eu estava... Briguei lá em casa, briguei com a minha mãe e com a minha irmã. Minha irmã perturbava, eu levava sempre a culpa, eu xinguei minha mãe, xinguei a minha irmã, no bom sentido, essa casa deve ser... Fui adotado, só pode, não é possível, tem muita perseguição aqui, pelo amor de Deus. E aí a minha irmã, crente, né? Crente do fogo quente, aí o diabo não precisa usar muita gente, ele usa os irmãos, né? Ela vem assim, não adianta dar pra cima do púlpito depois, tá? E aquilo pegou em mim. Eu cheguei na igreja, terno e gravata, e eu dirigi o culto. Eu sentei. O que é uma liderança? É um homem com uma 7ª série, mas uma liderança nata, né? Ele bem assim, Rodrigo, sobe lá pra cima, cara. Eu falei, não, cara, eu briguei lá em casa. Depois tu acerta. Sobe lá pra cima que capitão tem que ficar na frente do pelotão. Sobe lá pra cima, balança a farda e depois tu acerta. Porque é isso que o diabo quer, cara. O diabo quer que você vai lá pra cima. Dá uma abertura, vai fazer oração. E eu, tá bom. Porque eu falei, não, briguei lá em casa, cara. Hoje eu não tô preparado pra subir lá em cima no altar. Né, assim, porque é uma coisa simples, mas assim, mas como a palavra veio, não adianta subir lá agora, crente, né? Eles diziam, o crentão vai lá, agora, terno e gravata, porque é isso que o diabo trabalha, algumas perspectivas, né? Só que a liderança dele foi fundamental, na simplicidade dele, ele falou, não, sabe, tu é um dos líderes nossos aqui, é tu que vai dar abertura hoje, vai apresentar, esse pregador faltar, tu prega. Foi, tá bom. Tá bom. Cara, eu nunca esqueci disso. Porque assim, ele poderia ter me matado também. Pela simplicidade e cultura dele, ele poderia ter me matado. Ele não era formado em nada. Né? Era um peãozão. Mas a vida e a experiência puxou e ganhou. E na verdade, dali, a gente fez vários líderes. Né? E depois eu liderei mais de 3 mil jovens, que era uma região inteira, que era Iririu, Espinheiro, e aí por diante. Né? Na época do pastor Valmor, hoje ajudo com a solicitação do pastor Sérgio. O departamento é o pastor Leandro, que é o pastor líder lá dos jovens e é pastor de igreja, né? E eu coordeno todos os eventos que acontecem na igreja, ligado ao MAD, né? Com a mesa do pastor Sérgio. Então, assim, eu tenho dito a eles, vamos lá, gente, vamos fazer, né? Eu acho que vocês às vezes querem o controle de tudo, deixa fazer, cara. Deixa eles fazer, mas não sabe fazer. Eu falei, deixa estourar a bomba. O pastor Sérgio vai ver depois. Se você não deixar, cara, não vão aprender nunca, meu irmão. Não vão aprender nunca. Eu sei, eu também sou pragmático, sou britânico, gosto das coisas tudo pronto, né? Eu já cheguei em congresso de jovens, não tem ninguém para ficar na recepção. Fui lá e contratei 2 recepcionistas. Paguei. Não vai pesar nada sobre a igreja. Vou pagar 2 seguranças aqui. Eu vou ficar me humilhando. Não, eu vou resolver o problema. Houston há um problema. Né? Aí eu posso cobrar. Eu posso dar ele com os 2 dedos na cabeça. Você não pode, é voluntário. Eu sou a favor de algumas coisas serem CLT, meu irmão. Não. Recepção da igreja é o coração, cara. Chegou tarde, hein? Eu já fui impedido de entrar na igreja. O cara estava com uma camisa de futebol do porteiro. Eu falei, olha. Mas depende de que time que é. Não, era camisa de futebol, cara. Eu era adolescente. O porteiro pensa um pouco perturbado. Seu desviado. Seu desviado. Eu falei, tá bom, Satanás. Peguei um batosse. Eu falei, enchei o pneu do carro dele. Fiquei 1 semana de castigo. Pegaram, enchei os 3 pneus do carro dele. Os 3 pneus. Os 3 pneus, mas deixou bom ainda, né, cara? O cara quer reclamar do cara, eu era tentado demais. As irmãs iam pro grupo familiar, que tinha na época do grupo familiar. Elas iam pra oração, cara. Eu pegava, amarrava uma corda, pegava uma vara de goiaba e puxava, cara. Meu Deus. Eu fiz tanta arte, velho. Assembleia de Deus é minha história, velho. Ah, disjuntor. Já apaguei a luz da igreja várias vezes. Acabar o culto, não acabava mais. Acaba, pelo amor de Deus. É, porque é uma coisa assim, né, cara? Tem pessoas que perdem. Já levantei a orquestra, né? O pastor não parou de pregar. Eu falei, não vai parar? Tá bom. Eu sou o líder aqui, né? Começa a cantar. Começa a cantar. Solta o cabo da. Corta a bandeira. Tira. Só trabalha amanhã. Uma cidade industriária.
Se fosse uma coisa de Deus, assim, né? Um anjo descesse e andasse sobre o templo. Não aconteceu nada disso. O cara faltou com prudência. Eu já fui pregar em congresso que me passaram 8:55. 9 horas eu entreguei. Eu li o Salmo 103 de cor, né? Eu tenho bastante salmos na cabeça, de cor, pau. Irmãos, eu não vou pesar os irmãos, não vou colocar o obreiro em situação crítica, mas eu aprendi com o pastor Satílio Loureiro. Horário. Satílio Loureiro foi um dos maiores pioneiros de Santa Catarina. E se você passasse das 9, ele te matava. Literalmente. A não ser que Deus descesse na terra. Porque uma coisa é sábado, outra coisa é domingo. Só trabalha, cara. Não, Deus está falando comigo. O Espírito é sujeito ao profeta. Ponto, irmão. Ordem e decência. E o pessoal me bateu um monte. Aí o pessoal falou um monte de coisa sem contexto. Eu falei, não, irmão. Eu cheguei 7h20 na igreja. Era um culto de segunda-feira. Encerramento de congresso, era 2 dias. O pastor presidente era meu amigo. Não levei o pastor presidente, poderia ter levado. Não levei. Né? Aí um cantor que cantava, que congregava nessa igreja, estava lá. E o pessoal que cantava ruim demais, cara. Pensa no pessoal que cantava ruim, cara. Aí eu ando junto com o Antônio Carlos. O Antônio Carlos é um homem de 72 anos. Ele não canta Vitorino Silva. O cara canta, arrebenta. Eu não gosto de levar ele, que ele acaba com os cantores do local. Eu não vou levar, porque o pessoal vai começar a comparar, vai querer que tu canta. Tu é velhinho, o pessoal já tem mais pena de ti. Tu já tá partindo com o senhor, o pessoal já tem mais pena de ti. Então, assim, eu preciso... Não canta só um hino que cantava desafinado, pelo amor de Deus. Cheguei lá, cara, o pessoal cantando ruim. Que a gente lá é para Senhor, não é pro Senhor, tem que fazer com excelência, cara. Eu fico com uma raiva desse negócio assim. É pro Senhor. Vai ensaiar, cara. Vai ensaiar, vai se preparar, vai fazer uma técnica vocal, né? Vai pregar. Começa meio e fim, cara, né? Não diz uma palavra de Deus, não estudou. Você é moleque, cara. Você é um moleque. Porque assim, cara, estuda. Sabe quantas vezes eu já preguei no frente do espelho? Na minha vida, quando Deus falou comigo, tem um plano na tua vida. Falei, beleza. A primeira pregação que eu fui pregar, cara, eu preguei sobre Jeremias, depois foi Daniel. Lembro até hoje. Cara, eu passei 35 minutos, era um sábado, passaram 8h35, fui até 9h10. E passei do horário, segundo o pastor me deu, deu uma mijada em mim, né? Só que, ao mesmo tempo, cara, né, eu me preparava, eu pregava na frente do espelho e ficava pregando. A minha família não era crente, meu padrasto não era crente. Eu falei, meu Deus, Maria, vamos internar o Rodrigo, misericórdia, falando sozinho, língua estranha, chabalá pra cá, chabalá pra cá. E fogo. Por quê? Era uma metodologia que eu tinha de aprender. Eu decorava versículo, tinha 4, 5 mil versículos de cor, decorava tranquilo. E eu montava o sermão. Eu me lembro que eu pregava atrás do meu terreno baldio, que eu tinha em casa, e um dia eu fazia o 2º grau, e eu voltei mais cedo da escola, comecei a pregar o tema da mensagem no outro sábado, que era 15 dias depois. E uma guria viu. Meu, cara, foi um B.O. Essa guria estudava na minha escola. Olha lá, tinha uma novela que tinha o Tarso, que era um louco esquizofrênico. Aí falava, o Tarso passando, da lua passando, não sei o que. Só que aí, em 2015, aconteceu uma coisa muito fantástica e linda, né? O tema que eu vou ministrar hoje, eu já ministrei 2 vezes lá em casa. Já começou o culto já lá começou, em cima. Já pouco a Margarete desce aqui com a faca na mão. E aí, quando eu fui em 2015, eu ministrei nos 75 anos da CPAD. Meu pastor jamais poderia colocar lá. Não que não quisesse, mas não poderia porque tinha que ser uma coisa de Deus, cirúrgica. Tinha uma palestra 75 anos da CPAD, tinha uma palestra sobre depressão. O único médico que eles conheciam era eu. Nesse assunto, nessa área. E eu me lembro como fosse hoje que eu fui para o Hotel Guanabara e eu ministrei em Bangu. Tinha umas 400 pessoas. E estava Antônio Gilberto, o Diogo de Andrade. Antônio Gilberto é o maior teólogo da teologia sistemática da Assembleia de Deus. E assim, foi fantástico, assim, cara. Porque quando eu estava subindo a plataforma, Deus falou comigo. Falou, Rodrigo, você nunca esteve sozinho, cara. Eu estava lá. Aí eu comecei a chorar e o pessoal entendido que eu estava chorando, né? Eu falei assim, irmãos, mais ou menos 20 e poucos anos atrás, eu ministrava num quintal da minha casa. E quando falavam sobre ministrar, eu ministrava para multidões, pessoas. E Deus falou comigo aqui. Eu estava naquele terreno baldio, eu estava contigo naquele banheiro. Ponto.
Né? Aí comecei a chorar, porque diante de mim estava quem? Antônio Gilberto, Claudinho de Andrade, Ronaldo Rodrigues, né? Os nomes mais fortes que nós temos da teologia da CPAD, a maior editora do Brasil. Então, eu me preparei para chegar lá. Eu jamais iria me abençoar se não tivesse me preparado. Quando Deus passou por Josué para ocupar Moisés, ele disse, esforça-te. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na Babilônia, não era porque eram meninos bonitinhos, unidunité, salamiminguê. Não é porque tinham promessa. É porque eles eram os melhores naquilo que faziam. E isso é uma questão que nós temos. Eu fiquei retrasado em primeiro lugar num concurso em Joinville. Eu fiz questão de fazer o concurso. Porque o meu currículo me colocou em primeiro. Deus me abençoou para que eu pudesse. Mas se eu não tivesse me preparado, não teria alcançado. Ponto. A gente às vezes atribui uma coisa que pertence a nós, que é o esforço, que é a dedicação, o sacrifício. A gente tem promessa de Deus, mas Deus jamais usa alguém sem experiência. Quando Deus chamou Davi, ele falou para Davi, olha, vou te usar. Ele tinha uma qualidade. Quando Deus usa ele para expulsar o espírito de Saul, ele tem valente guerreiro, flechista, arqueiro, sisudo, e o Senhor está com ele, cara. Ou seja, em 3 anos ele se preparou o suficiente para se tornar que se tornou. Então assim, se prepare, jovem. Se preparem, irmão, se prepare. Você tem uma promessa de Deus, cara. Pode demorar 20, 30 anos, mas a oportunidade ela vai passar. E se você não estiver preparado, ela vai passar. E você fica. Deus não é responsável por isso. Muita gente perdeu muita coisa porque não soube esperar o tempo de Deus. Antecipou as coisas. E isso adoeceu. Mas se você esperar, Ele é fiel para fazer muito além do que pedimos e pensamos. Foi um prazer imenso poder estar com vocês. Caraca. A Margarete não vai chamar, o Eliezer também. Nós teria só mais 10 perguntinhas, mas mas... tem que deixar. Não, mas muito não, calma aí, vamos encerrar. Não vai embora ainda, calma. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por vocês estarem até aqui. Creio que você aprendeu muito com esse podcast e que você cresceu demais aí, vai sair desse podcast aí um pouco mais crente, né? E vai aprender a cuidar mais do seu corpo, da sua mente. Muito obrigado pelo carinho. Já curta, comenta muito aí o que você mais gostou aqui nesse podcast e compartilhe para o máximo de pessoas possível. É isso aí? Isso aí mesmo. Valeu quem ficou até aqui. É isso aí. Deu bastante tempo de conteúdo aqui. Deu quase 2 horas mesmo. Isso. Gente, muito obrigado. obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Tá, valeu. Tchau.